Oba, oba, galera! É um prazer ter vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. Como sempre, feliz demais em estar aqui recebendo mais um profissional de sucesso, mais um amigo. E lembrando a vocês que sucesso não é dinheiro, sucesso é realização, é aproveitar o caminho, é estar feliz, fazer do momento um momento feliz, um momento alegre da sua vida. E esse cara é um cara que passa isso pra gente. E antes que a gente comece a nos apresentar, se inscreva no canal, pô. Clica no sininho para ativar as notificações, deixa o seu like, que é importante pra caramba, não só pra gente, né, mas pro algoritmo entender que o que a gente faz aqui é muito relevante e passar pro máximo possível de pessoas. Falou, galera? E sem se estender, vamos fazer as coisas mais rápidas a partir desse episódio. Eu sou o Fernandão, capitão aqui do Storycast. E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. E a gente tá aqui hoje com o maior prazer para receber esse cara aqui. Veio de longe. Não veio de longe. Veio de longe. E ainda veio do lugar É minhoca da terra, mas tá longe. Tá longe. A gente tem o prazer de receber aqui hoje o professor... Não, tem o nome dele todo aqui, que eu vou falar o nome todo de todo mundo, vou falar o dele também. Não muda muito não, mas professor Marcelo Ribeiro Cabo. Eu achei que Cabo fosse apelido. Não, é a menor patente da mesa. Obrigado. Nós temos aí o capitão, o tenente, tem o cabo. Continência pra mesa. Mas não menos importante, pô, hoje aqui o foco tá todo em você. Obrigado por ter vindo, Cabo. Valeu mesmo, cara. Obrigadão, vida Cara, massa. eu que agradeço o convite, prazer estar participando aqui, reencontrar vocês nessa minha passagem aqui pelo Rio de Janeiro. E vamos bater um papo aí, falar um pouquinho do futebol, da vida, trocar Legal. uma ideia aí boa. Pô, tá morando em Alagoas, que maravilha, hein? Porra. Terra boa, tranquilidade, né? Chega dessa confusão, né, Cabo? Eu gosto da confusão, né? Eu gosto do Rio de Janeiro, eu falo aqui, rapaz. Eu ainda gosto muito do Rio de Janeiro, né? Com a esposa, com a Jaqueline, com a Maria Eduarda, minha filha, eu faço umas programações. Vamos passar 10 dias, 15 dias no Rio, vamos lá para ver todo mundo. Mas por elas ficam lá em Maceió mesmo. Lá a gente está morando lá desde 2018, né? Colocamos a nossa base familiar lá, mas a gente ainda tem uma residência aqui no Rio e sempre que possível a gente vem ver os amigos e a família. Pô, que bom que tá aqui, que a gente pode Vem viver fortes emoções aqui. Vem ficar atento no sinal. Tá perigoso, mas o Rio continua lindo. Não, o Rio de Janeiro é incrível. E quem mora aqui, e quem sabe mais ou menos por onde andar, né? Dá pra ir. Dá pra ir vivendo. Eu te mandei a postagem, né? Os caras lá na Palestina. Você tá atrasado com 48 horas. Vendo a televisão. Tu tá atrasado 48 horas. Eu mando quando eu recebo. A televisão, né? Como é que é? Pô, o Rio de Janeiro tá fogo, hein? Já bota quente no Rio. Pessoal de faixa de Gaza. Lá na faixa de Gaza. Pô, o Rio de Janeiro tá perigoso. Mas a gente tem 40 anos, morei 40 anos na Penha, né? Então a gente tem uma pós-graduação, um mecanismo de como a gente tem que se comportar, né? Pô, pós-graduação, mestrado, doutorado, sabe tudo como acontece. Acabou. A gente sempre fala de uma coisinha atual que tá acontecendo, e nada mais atual do que para você que mora no Nordeste, que trabalhou lá e que sabe a importância que tem. A final da Sul-Americana, o que representa, tu que tá lá, tu que tá participando do futebol nordestino já há algum tempo, o que representa essa final de Fortaleza e o Defensa e Justiça pro Nordeste, cara? Representa muito pro futebol do Nordeste, representa muito o futebol brasileiro, né? É a segunda equipe do Nordeste que consegue chegar a uma final de um campeonato internacional, né? O CSA, na década de 90, foi vice-campeão da Comembol. Caraca, isso eu não sabia. Também não. Pô. Marcelo Gol. É porque eu trabalhei muito no CSA lá e... o CSA foi vice-campeão da Comembol, acho que em 90 e alguma coisa. A data eu não tenho precisão. E perdeu a final pro Talhares. Caramba. Talhares aqui pro CSA, né? Talhares. Da Argentina também. Da Argentina. E agora a gente tem o Fortaleza, né? Assim, como eu trabalhei no Ceará, 2015, o Fortaleza estava na Série C. Eu acompanhei muito essa trajetória, né, da chegada do Marcelo Paz lá, que dispensa comentário, a ascensão, o crescimento do Fortaleza. E depois eu enfrentei o Fortaleza, né, quando a gente subiu com o CSA em 2018. O Fortaleza foi campeão e o CSA foi vice. O Fortaleza com o Rogério Ceni, a gente, até faltando 3 rodadas para terminar o campeonato, a gente brigou pelo título com o Fortaleza. E dali ele, depois da chegada do Rogério, aquela estruturação toda, eles foram para a Série A e o resto aí é a história que, no passado recente de sucesso do Fortaleza. É muito importante para o futebol do Nordeste e é muito importante para o futebol brasileiro
esse título pro Fortaleza. Vai ser o primeiro título internacional, né? Pro futebol do Nordeste, né? De uma equipe Caso do ganhe. Nordeste, Caso porque ganhe. só tinha o CSA jogando uma final. Uma pergunta que eu não sei. Onde é que é o jogo? Ponta del Este. Punta del Este? Ponta del Este. Até tava um questionamento muito, questão do estádio muito acanhado, coisa e tal. Aí eu vi até umas matérias falando do estádio. Não é um estádio que Cara, acho que eu já... seja compatível a abrigar uma final de Sul-Americana, mas... Acho que eu já fui expulso nesse estádio. Não só nesse, né? Acho que E alguns mais. Porque Punta del Este... É mais fácil saber qual Não deve foi. ter 2 bons estádios, né? Não deve ter 2 bons. É verdade, não deve ter muitos estádios em Punta del Este. Pelo Flamengo? Pela seleção sub-20, cara. Pela Sub-20, né? Não, mas esse jogo não foi nem só eu, foram 4 expulsos do nosso time. E a gente ganhou o jogo. Um tava querendo copiar o outro? Não, cara. Pô, jogando contra o Uruguai. No Uruguai. Pra classificar pra final contra a Argentina. Vai. Sul-americano? Foi um mundialito no Uruguai. Pô, expulsou Ronaldinho Gaúcho, Ferrugem, Matusalém e eu. Foi assim, foi... Não terminou o jogo. Terminou. Terminou? Terminou o jogo. 7 pode terminar. Isso, 1-0 a gente. E mais uma vez o Fábio, goleiro do Fluminense, fez... Eu vi uma foto Fez milagre. esses dias dessa tua equipe. Alguém postou, eu vi lá. Esse foi sub-17. Foi o que eu coloquei, eu acho. Essa é 17 ou 20? Não, essa que eu tô falando é 20. 20, o mundialito no Uruguai. Eu vi uma, acho que foi Acho que foi eu que coloquei. Foi maneiro. 17. Essa aí foi 17, quando a gente foi campeão do mundo. Porra, uma geração legal pra caramba. O treinador era? Carlos, no mundialito era o Toninho Barroso, no 20. E na sub-17 era o Carlos César. Sabe o que é o Carlos César? Toninho Barroso, meu vizinho. Pô, Toninho Barroso. Toninho Barroso, eu sou da Pentoninha de Olaria, né? Então, o seu Toninho já tá convidado pra vir aqui, vou trazer pro seu Toninho O aqui. ruim é tirar ele de casa, tá? Toninho, vem, Toninho. A gente encontrou Sai com daí. ele lá em Olaria, no campo do Olaria. Olaria e quem? Olaria e Gonçalense. Vendo teu filho agarrar lá, pô. Foi a final. Foi a final do... Semifinal. Semifinal. Foi a semi. Foi a semi, né? Foi a semifinal. semi. Semifinal. A gente viu 2 jogos seguidos lá. Um foi a final... Se for na Bariri, tu encontra ele, porque ele vai a pé. Ele sai de casa, vai andando. Pô, cara, e o legal é que Toninho, o professor Toninho Barroso, ele participou de algumas gerações do Flamengo de jogadores que viraram craques mundiais. E uma coisa que era o filho dele. Tava com o filho dele lá. E eu vi o moleque nascer, pô. E até há pouco tempo ele estava trabalhando, era preparador físico do Vasco, né? Isso. E o moleque barbudo, falei, caraca, mano, tô ficando velho, mano. É. Eu falei assim, como é que pode? Eu vivo tu nascer e tu tá mais velho que eu. E o Carlos César a gente se enfrentou, né? Quando eu comecei no Olaria ali no Sub-20, 2001, ele era o treinador do Flamengo. Do Flamengo, isso. 2001, a gente chegou a se enfrentar ali. Pô, não, pô. Só que era desproporcional, né? Ele era o treinador das feras do Flamengo e a gente ali no Olaria. Não, e é uma época em que era diferente, mas não tanto quanto é hoje. Eu acho que hoje a diferença tá muito... Tá muito grande. Muito gritante, né? Porque a qualidade, por exemplo, assim, eu dirigi os times menores de investimento, né? Da base. Vamos fala no teu começo, fala como é que tu chegou. Já embrenha tudo aí. Virei treinador por um acaso, pô. Eu jogava no Fluminense Futsal, 98. Sempre conto essa história. Aí um dia eu chego pra treinar, eu era o capitão do time, o diretor me chama. O diretor Tadeu Sérgio, que trouxe branco, todo mundo. Falou, olha, eu tirei o treinador, já é o 2º do ano, não vou contratar mais ninguém. Não, você é o capitão, você vai dirigir o time. Falei, eu? Vou jogar? Não, vou dirigir. Pensa bem, vai pra cá, treina hoje, vai pra casa. Voltei no dia seguinte, ele falou assim, eu assino sua carteira de funcionário, do Fluminense, dobra o teu salário. Assume o time. Aí, tá bom. Falei, porra, 32 anos, eu falei, beleza. É verdade. Amanhã eu começo. Aí comecei. Aí joguei um torneio, Cidade Petrópolis, meu último torneio. Já tinha feito faculdade? Ou não? Não tinha perspectiva Fez de Tinha nada. feito nada, tinha feito nada. Nada ainda, sabia? Eu e minha esposa tinha uma empresa de quentinha e eu jogava no Fluminense. Só a experiência do jogo. Só de jogo. E aí, Só não, né? Aí eu tinha um mestre, né, Ricardo Lucena, que foi um dos grandes treinadores de futsal. Ele é primo da minha esposa, foi meu treinador. Liguei pra ele, fui na casa dele lá no Alto da Boa Vista e falei, mestre, tive essa proposta. Como é que distribui camisa? Não, aí ele me deu um bloco, ele me deu uns apostilas assim, vai estudar. Aí o que eu fiz? Eu chamei o time, aquele quando o cara para de jogar, assume, né? Os caras, meus amigos, companheiros de trabalho. Falei, rapaziada, vamos botar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando. Aí comecei a repetir os treinamentos dos treinadores. Aí comecei a estudar.
foi legal porque foi a época que a Sport TV entrou no futsal, né? E o Fluminense passava muitos jogos. 98, 99. Até o patrocínio do Fluminense era Sport TV. E aí comecei a ter assim, uma notoriedade, aparecendo bastante na televisão. Aí o Pintinho, ex-presidente da Olaria, me convidou. Você não quer assumir meu sub-13, não? Eu falei, não tenho ideia não, nem tempo. Ele falou, não, vem aqui. Aí em setembro, comecei, ficamos em 5º colocado no Carioca sub-13. Aí em 2000 já estava no infantil. Aí começou o campeonato, o treinador do juvenil saiu, me botaram no juvenil. Aí era o meu juvenil, que era Antônio Carlos, zagueiro. O time era bom, Thiago, lateral direito. Aí fomos bem, ficamos em 4º no Carioca. Pô! E aí 2001, eu sempre fui meio assim, né? Recebi um convite para ir para Tombense, pô. Aí eu larguei a Olaria, falei, vou embora, quero desbravar o Brasil. Logo quando tava começando, né? O Isso. trabalho lá. Né? Lá começou em 99. Aí o Pitinho falou, não vou te liberar, não. Eu vou te dar uma licença, você vai lá, quando se não der certo, você volta. Aí fomos lá, fizemos um bom trabalho, voltei e fui campeão da OPG em 2001. Puta. 2002 eu estava um profissional já, pô, no Carioca de 2002. No Olaria. No Olaria, Aí de 99 a 2002. Pô, Carioca 2002 foi o caixão. Foi o caixão, É porque foi o João Avelange, né? Isso. E aí eu assumi o Olaria ali, profissional. Aí dali fui embora. Aí em 2003 fui pro 20 do Madureira. Aí foi Quando a gente se conheceu, pô. Conheci o Anselmo lá, né? Não, a gente fez essa mas tá amizade. falando aqui, fala dessa rapaziada aí, porque não tem como não vincular o teu trabalho com esses caras que fizeram. Não, faz até hoje, né? Não, e legal que você reencontrou um há pouco tempo, né? Eu contratei um agora, né? Pro Remo, que é o Muriqui, né? Foi difícil convencer ele. Foi difícil convencer ele. Não, e pior que ele não foi muito difícil, porque ele já tinha jogado lá, né? E aí ele tem uma simpatia por lá. Foi. Ele jogou no Paysandu. Paysandu, Aí eu chegou lá em 2003, no final do primeiro turno do Carioca, o time não estava bem, trocaram o treinador. O Fluminense tinha sido campeão da Taça Guanabara, né? Do primeiro turno. E, pô, o time tudo Flamengo, pô. Aí a gente foi lá, eu falei, esse time é muito bom, mano. A gente treinava na Cefap, ali em Realengo. Sim. Aí o time ajudava, né? Renan, Peter, Léo Fortunato, que jogou no Cruzeiro. Léo Fortunato. João Zagueiro e Léo José. Ao meio-campo era Osmar. Aí, mais ou menos, Osmar que jogou no Vasco, Araújo, Osmar, que era o capitão. sei quem é. Boiadeiro, que jogou no Ceará. Boiadeiro. De Bangu também, Boiadeiro. Aí à frente é Michael, né, do Grêmio. André Lima. Muriqui e Carlinho Paraíba. Aí ajudava um pouco, né? Não, tá maluco, pô. E assim... Aí a gente foi campeão do segundo turno, pô. Arrancamos, ganhamos o segundo turno, fizemos uma final com o Fluminense. Caraca. Aí perdemos a final. 1-0, gol do Marcelo, atacante. Marcelo Mariola. Fez 1-0. Que largo, pra fazer Não. Né? Vamos dizer, jogo duro, sobrava ele, tum. Aí fomos vice-campeão. Pô, mas aí em 2004 eu tenho o convite do Bangu, né, pra assumir o Bangu profissional. Que geração. De novo, aí foi embora. Essa geração é fantástica, né? Até dos hoje eu falo com eles, encontro eles. Tem um quadrozinho lá em casa que eu olho com bastante carinho. Pô, guardou? Guardo. Campeão da... Taça agora. Fizemos uma final com o Fluminense. Não é comum ganhar um turno aqui no Brasil. Mas base eu tenho uma história legal. Um jogador desse meu de base que eu troquei de atacante. Eu soube também que você jogava nas garotas de atacante. Eu era centroavante. Era ponto direita, virei centroavante e... É a tua história, Me lançaram direto pra zaga, assim, na tiradeira. O nosso parceiro foi ao contrário. Eu cheguei quando eu subi pro Juvenil do Olaria, sub-17. Ele era atacante. Sei quem é. Mas a relação de ataque não era muito bom com a bola. Eu tinha jogado com o tio dele. Aí o tio dele me chamou e falou assim, Cabo, ele não é atacante não, pô. Ele ou é zagueiro ou é volante. Mas quando ele chegou aqui grandão, o treinador botou ele de 9. Falou, você vai morrer de fome com ele de 9. Aí eu falei, Aí eu falei, chamei o jogador, falei assim, pô, mano, eu jogava 3 zagueiros na época. Não sabia muita coisa diferente disso não, né? Que tava começando ali, era o que tava encaixado. Aí eu falei, vamos de líbero comigo, coisa e tal, papapá. Porra, botei ele num treino, acabou o treino, botou o treino no bolso. É mesmo? Porra, aí foi de líbero. No ano seguinte ele foi vendido pro Fluminense, pô, que é o Antônio Carlos. Eu sabia que era ele. Tu já sabia da história? Sabia que era ele. Ele era 9. Eu entendi depois, porque ele falou que era centroavante, eu sabia. Mas aí que tu falou do Olaria, trabalhou com ele. Aí, Tonhão, eu cheguei, ele era 9. Eu joguei com o Julinho, tio dele, futsal. Aí o Julinho me falou, cara, ele é zagueiro, volante. Você vai ver ele jogando. Quando eu botei no treino, eu falei, meu filho, você não vai mais jogar de ataque. Eu falei, você vai embora no final do ano, jogando desse jeito. Ele relutou, mas foi. Aí
Quando ele estourou a idade, para primeiro ano de sub-20, o Fluminense comprou ele, do Olaria. Aí foi o Antônio Carlos. Não, e é o Tonhão. E levou, né? Levou pra zaga o espírito de atacante, porque o Tonhão fazia gol pra caramba. Fez o gol do título, né? De 2005. De 2005, não, ele fazia muito gol, cara. Arrebentou. Acho que ele só perde pro Júnior Baiano como... Acho que ele passou o Júnior Baiano como o maior artilheiro dos Campeonatos Brasileiros. De gols, né? Em gols. É porque ele é... Zagueiro. Mas tu sabia que ele tinha... No futsal, ele jogava futsal. Eu vi ele jogar algumas vezes. Ele era pivô, né? Então ele tinha muito traquejo do giro, do cabeceio. Ele tinha um bocado. Mas acho que ele foi melhor zagueiro do que centroavante. Não, pô, que bom. Não, salvou a vida dele. Que bom, né? Mas, porra, até que prove o contrário, até que agora tem essa porra do metaverso, né? Que veja, que prove o contrário. Não, falou uma parada legal, Cabo, que até foge um pouco do nosso protocolo aqui. A relação, a quantidade de jogadores que saíam dos pequenos para os grandes era muito grande. Fomentava muito os times grandes. Pô, a gente vai falar de vários. Esse era o assunto, né? Que até acabei interrompendo. É. Por isso que a diferença equiparava mais, né? Você pegava o Madureira, fazia os times, porque os jogadores... Não dava para o sub-20 do Vasco ter 40 jogadores, do Flamengo. Então, isso. aqueles bons jogadores buscavam o Madureira, buscavam o Bangu, buscavam o Olaria, e eram tão bons jogadores quanto os que tinham no time grande. Isso. A gente só não tinha estrutura, talvez, de trabalho, que também não era nenhum fenômeno. Você tinha que pegar ônibus para ir pro 24 Bib treinar. Mesma coisa. Né? Mesma coisa, não é igual hoje. Então, assim, aí você tinha as equipes de menor investimento com bons times de base, como teve o Madureira, o Muriqui, antes de ir pro Madureira, ele era do Flamengo. Foi mandado embora do Flamengo. Sub-15, né? Ele foi no Sub-15. Então, outras, Araújo, volante do Madureira, outros jogadores assim. E a gente pegava, né? Captava esses jogadores. E as equipes de menor investimento eram fortes. Tão fortes quanto as equipes de maior investimento. Hoje está bem distante, né? Hoje a diferença é muito grande, né? Porque, Tá bem assim, distante. a questão financeira, né? Os clubes de maior investimento, vamos falar aqui do Rio, né? É isso. Se estruturaram, né? Você vê hoje o Fluminense tem lá o CT de Xerém, o Flamengo nem se fala lá. O Vasco está se organizando, o Botafogo. Mas, e os times pequenos, né? Acabou o investimento, né? Acabou o investimento. Acabou, assim, o pouco que tinha, né? Aquelas... Hoje você não tem lugar estruturado para treinar. Alguns começaram a terceirizar Exatamente. A base, e aí... Mas eu acho até que a parte de você terceirizar a base foi bom para os clubes. Foi bom financeiramente ou tecnicamente? Tecnicamente, porque é o seguinte, o clube pequeno, ele mantinha a base porque era obrigado. Porque se você deixasse por conta deles, se eu não me engano, você tinha que ter júnior ou juvenil, alguma coisa assim, né? Era obrigado a ter algumas categorias. Algumas categorias. Que para você jogar, você era obrigado. Quando entra esse pessoal investindo, eles ampliaram o leque de ter mais categorias. Ok, mas muitos desses investidores, não estou dizendo que está certo nem que está errado, o cara investiu, ele vai fazer aquilo da forma que ele acha que é interessante para ele. Tem regras, né? É isso aí. Muitos deles são remunerados. Alguns jogadores pagam para estar ali. É, porque o que esses clubes Entendeu? fazem, eles fazem é o seguinte... Alguns pagam para estar ali. E isso tira um pouco do... Foi o que eu te falei. Todos, assim... Alguns pagam, ok. A grande maioria, porque é isso que sustenta. Ok, beleza, Entendeu? mas... Quem é bom, não paga. não paga. Beleza, mas... E quem é bom, joga o campeonato oficial. E quem não é bom, joga os campeonatos que não são oficiais. Que tem campeonatos que não são oficiais. Ok, bandido. Entendeu? Mas tira um pouco do cara. Eu já falei isso aqui. Se eu tô lá em Padre Miguel, jogar campeonato do CREI, pô, vem lá no Olaria, pô, não sei o quê. Se eu sei que no Olaria paga, eu não vou. Às vezes até tu não tem nem a condição de pagar. Eu não tenho dinheiro, pô. É a Sou da qualidade favela. técnica, exatamente. Mas quando você é bom, você é pensado. Eu sei, irmão. Né? Doido. Tu não vai pagar, Mas não. se você não tem essa informação, tu não vai. Mas o pessoal sabe Entende o que eu tô falando? Não vou. Mas outra questão que eu vou até abranger Pode falar. é a questão de que quando os jogadores de melhor qualidade hoje saem dos clubes, por exemplo, grandes do Rio, eles vão para fora do Rio. Sim. Porque hoje a acessibilidade é diferente do que era 20 anos atrás. Verdade. Para você conseguir sair do Rio para ir a um clube de São Paulo era muito difícil. Hoje a questão do futebol globalizou, né? Isso. Você tem informações assim privilegiadas, com uma mensagem, com... Não, até você consegue ver os jogos, a tecnologia fez você Exatamente. participar de tudo. Então hoje os bons jogadores que não ficam no Flamengo, não ficam no Vasco, não ficam no Botafogo,
as equipes de base, por exemplo, do Nordeste cresceram, as estruturas de base do Sul. Então o cara vai... não deu aqui no Flamengo, o cara vai lá pro time do Edmilson, lá em São Paulo, por exemplo. Estou dando um exemplo que é um trabalho extraordinário. Vai para lá, vai pro Deportivo Brasil. O cara tem um segmento onde tem uma estrutura boa também, tão boa quanto dos clubes grandes. Que hoje, você tirar os clubes grandes, qual é o time hoje que eu vejo assim num esforço? Eu vejo o Nova Iguaçu, que tem lá, né? O Volta Sua Redonda. estruturazinha. Mas a nível nacional, O só Volta Redonda. Redonda, assim... não, digo de base. De base. Sim. Qual é o clube, assim, que pode, alojar, Sim, que pode sim. tudo isso? Então, assim... Isso, só- verdade. Pô, Só esses dois. Só esses dois, Só entendeu? esses dois. No Rio, só esses e pra dois. você não lembro outro. pra você vislumbrar algo maior, se tu sai de um grande desse, pô, é muito mais interessante pro garoto. Você foi muito bem, não tinha pensado nisso. A Série B não tem nenhum jogador, nenhum time do Rio de Janeiro. Exatamente. Pô, a Série B tem 20 times. Você sai do Flamengo, você pode escolher 20 lugares. Exatamente. Que, no mínimo, vão querer te ver. Com 18 anos, 17 anos, fala, sal do Flamengo. Pô, o cara tem 5 anos. Vamos ver esse cara aqui. Vamos ver. São Paulo deve ter 5 ou 6 times na Série B. Santa Catarina, Nordeste. Tem. A galera vai se divertir lá, vai tentar fazer a vida lá do que tentar aqui nos times que não tem essa projeção nacional. Mesmo que tenha uma base boa, não tem. Só o Volta Redonda, que tá brigando, tá lutando aí. É muito legal também a gente falar que o Zada tá lá, o Flávio estão Eu comecei com eles esse projeto, né? Em 2015. Sim. Quando o Dr. Flávio Horta foi eleito presidente, eu me lembro que eu estava voltando do Emirados, eu tinha ido pro Aluaça com o Jorginho, e aí conversei com o Jorge, falei, Jorge, eu vou voltar a seguir minha carreira de treinador, coisa e tal, a gente conversou, e aí eu tive o convite. Eles foram eleitos, a gente começou a montar o time, mas o Dr. Flávio não podia nem assinar os contratos, porque ainda não tinha começado o mandato dele. Acho que é o Rogério, né, que era o presidente. Anterior. Tava saindo, e aí a gente montou. Então foi o primeiro ano do Flávio Horta, do Zada, a gente começou 2015. junto. 15. Aí fizemos aquele time que, né, foi Adeilson, Hugo, Niltinho, que a gente foi, acho que, 4º colocado no Carioca. Aí legal, foi o start deles de 2015. Que deu o start pra 2 anos batendo na trave. Na trave, exatamente. Vai subir. É igual Fortaleza. Eu falo, Volta Redonda daqui a pouquinho vai para B. Como eu também acho que num curto espaço de tempo, a Portuguesa vai para C também. É isso aí. E vai chegar na B. É isso aí. O trabalho que o Marcelo está fazendo na Portuguesa, né, e o que o Flávio está fazendo no Volta Redonda é a esperança do futebol carioca de ter pelo menos 2 equipes na Série B em curto espaço de tempo, né? Isso aí. E que o Vasco continue na A, porque apesar de eu estar fora do Rio, mas torço muito futebol carioca, foi aonde eu comecei, né? Não, é uma força, né? É uma força. Claro. E fomenta o futebol nacional. Né? O Rio bem, o futebol nacional Você fica imagina a mais forte. Portuguesa numa Série B. Não, maravilhoso. Pô, um clube da Ilha do Governador. Nossa, 5 minutos do aeroporto do Galeão, centralizado. Uma equipe, né? Um da estádio. cidade. Um estádio bacana na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente pode ir lá ver jogos da Série B, coisa e tal. Não, coisa maravilhosa. Não, e é uma coisa... Eu fiquei muito louco, eu vi a final, pô. Quando o cara deu aquele pênalti, meu irmão. Foi pênalti, né? Acho que... Não sei. Não, foi um rebote, Foi né? um rebote, isso. O gol. Eu não vi. É que eu tô com... Eu vi, mas eu tomei... Eu vi agora, não sei se foi o pênalti ou o rebote. Eu sei que foi o 41. Foi VAR, foi um lance de VAR. Não, assim, é coisa de louco, porque... E é legal a gente falar, por causa eu mandei mensagem pro Flávio, eu não conheço o Marcelo, falei pro Flávio, pô, a chance do cara conseguir é ele bater mais vezes na final. Aumenta a tua probabilidade de chance, né? O Fortaleza bateu 4 mata-mata para poder subir no 5º, pô. Então... Um time que bota 60 mil no Castelão, pô. O Fortaleza ele foi eliminado acho que 3 vezes dentro do Castelão. Macaé, Brasil de Pelotas e acho que mais um time. 3 vezes eliminado, mata-mata, último jogo, 60 mil dentro do Castelão. Hoje é a potência do futebol brasileiro. É isso. Aumenta muito a chance. Fortaleza seja espelho pro Volta Redonda e a Portuguesa continuar insistindo. Porque às vezes eles vão chegar. Os caras chegam e não entram, Bate um desânimo inicial, mas tem que trazer isso como energia, como força pra subir. Porque o meu Olaria lá foi 2 vezes vice-campeão carioca. Na segunda e não subiu, pô, porque só sobe um. Isso aí. Ano passado, isso aí. Perdeu a final pro Volta Redonda, esse ano perdeu a final de novo. Por que meu Olaria? Além da tua relação, tem uma coisa mais próxima aí do Olaria. Fala pra gente. Meu padrasto é o presidente do Olaria. Ah, é? A minha família que administra lá o Olaria
Na época que o Pintinho faleceu, né? Com a Covid, quem assumiria, no caso, era meu padrasto. Aí ele ficou num mandato tampão lá de 1 ano e meio, aí começou a fazer um bom trabalho. Acabaram aclamando ele como presidente mais 3 anos. E ele pegou o Olaria na 3ª divisão. Na 3ª, quase indo pra 4ª. Aí foi campeão da 3ª, aí ano passado, né? 2ª. Aí bateram na trave. Esse ano foi finalista da 2ª. Finalista da Copa Rio, vai jogar a Copa do Brasil ano que vem. E foi líder a 2ª quase toda. A Série B quase toda, o Olaria foi líder. Time rápido, porra. Eles fazem um trabalho legal time lá. Time jovem, né? Time de tradição, né? Tem uma estrutura maneira. O gestor lá do futebol, que toca futebol, o Cadinho, o Ricardo, né? O cara que vai muito batalhador lá com o pessoal e vamos ver se ano que vem consegue subir. Pô, não, maneiro pra caramba. Tá falando aqui. Cara, como é que surgiu a parada de você sair pra Arábia Saudita, cara? Como é que começou essa relação com o Paquetá? Paquetá começou a relação da gente jogar contra, né? Ele treinador do Flamengo na base e a gente tinha uns duelos legais ali, taticamente, coisa e tal. E depois ele me contou isso, que sim. Enfrentei muito ele na base. E aí eu dirigi aqui o Bangu, 2004. Aí começa aquele bye-bye Brasil, né? Aí tive uma proposta quando acabou o Carioca aqui para ir pro Maranhão. E o campeonato estadual lá era depois do Rio de São Paulo. Aí foi eu e o Gustavo Araújo, que é o preparador físico do Barbieri. Começou comigo, Gustavo, né? Sim. Começou comigo lá no Madureira, Lembro 2003. Aí encaramos lá, São Bento. Se você procurar aí no mapa, na época não tinha, né? Mas era a cidade muito acanhada, coisa e tal. Fomos lá, fizemos a final do primeiro turno contra o Motoclube. E aí o segundo turno não fomos bem. Aí terminou lá, voltamos pro Rio. Tô em casa, aí toca o telefone, era o Paquetá. Falou, mano, tô assumindo o Al Hilal. Eu quero trazer toda a linha de treinadores de brasileiro. O Sub-23, Sub-20 e 17. Eu já tenho o treinador do 23 e do 20. Você quer assumir o 17? Falei, pode mandar passagem. Aí, pô, tu não vai perguntar nem quanto é que é. Eu falei, 1 é mais do que 0. Tô desempregado. Aí ele falou assim pra mim no telefone, é desses que eu gosto. Aí falou, é tanto, carro, casa, passagem pra família. Falei, Marco, pode mandar, tô indo. E o ar-condicionado? Ar-condicionado lá. E aí a primeira experiência, né, cara? Assim, aí foi dinheiro pra caramba, $5.000 na época. Eu falei, meu Deus do céu. Vou pagar as contas, os cartões, as dívidas e vou pro pau guardar dinheiro. Aí passou, ele manda a cópia do passaporte. Mandei, mas aí morreu. Não me ligou mais. Deu uns 20 dias, ele falou assim, ó, me arruma um fax aí que eu vou te mandar o contrato aí. Aí mandou. Aí viajou eu e o Gustavo. Aí, treinador do 20 era o Armênio. Caraca, Armênio. Armênio e do Sub-23 o Alexandre Barroso, que foi treinador do Cruzeiro, preparador físico. Aí chegamos lá. Aí legal, aí... Que panela, hein? Não, era só brasileiro, pô. Os jogadores eram o Camacho, que foi do Botafogo. Sim. Marcelo Tavares, que agora tá até morando no Rio, zagueiro. Tavares, zagueiro. Aí a gente peguei o primeiro ano, eu e o Gustavo. O preparador de goleiro era o Fernando, que trabalhou no CFZ há muitos anos. Tá até no Itihad agora. Sim, sei que é. E aí a gente foi campeão saudita, né? Ganhamos uma liga. Aí eu fui todo bobo, uma história legal essa. Falei, vou renovar o contrato, né? Vou pedir um dinheirinho a mais, né? Pô, campeão, moral. Aí falei pro Paquetá, o Paquetá era o paizão, né, mano? Tenho muita gratidão a ele, um abraço pra ele. E teve aqui, né? Teve. Meu mestre, meu amigo, meu irmão. Tem muito trabalho pra esse senhor na base, Flamengo. Ele agora fechou um contrato, tá indo pro exterior de novo. Que maravilha. E aí eu cheguei, Marco, vê meu contrato aí, coisa e tal, papapá. Vamos renovar, né? Pegar pelo menos mais um dinheirinho. Aí foi ler o contrato pra mim e falou assim, teu contrato é renovado automaticamente pelo mesmo valor. Eles podiam te mandar embora, mas se você ficar, o mesmo valor. Eu falei, tá bom, vamos ficar, né? Aí renovei. Aí tem a história legal da seleção, porque a gente começa a trabalhar a temporada de 2005, 2006. E aí, assim, em setembro, um dia o Paquetá chega lá. Pô, meu treino era 3 horas da tarde, era o primeiro, que era o 17, né? Era mais fresquinho, né? Quente pra pô. O treino dele era 7 da noite. Eu falei, Paquetá, cedo aqui, porra. Aí ele falou, dá pra gente ir ali na minha sala? Eu e o Gustavo. Eu falei, eu olhei pro Gustavo, deu ruim, acho que a gente vai cair. Aí dá ruim aí fomos andando. Aí ele trancou a gente na sala dele e falou assim, eu falei, deu merda? Aí
Aí ele começa a rir, ele sabe como é que ele é, né? Ele é todo sério. É aí, sério, mas sacana pra ele caramba. sacana, ele falou, eu tenho que fazer uma reunião com vocês, vou dizer o seguinte, deu ruim aí, hein? Aí ele fazia assim, deu ruim aí. Aí eu falei, cara, já fazia as contas, né? Eu falei, o que eu vou ganhar aqui? Vai dar pra segurar lá os meses lá no Rio, arrumar um emprego. Aí ele falou, deixa eu falar pra vocês, o Caldeirão brigou com o Príncipe. O argentino classificou o time pra Copa e brigou com o Príncipe. Só que o Paquetá, na temporada anterior, tinha ganho 5 títulos, pô. Ganhou a Liga, ganhou Copa daqui, Copa dali, foi 5 vezes campeão. Moral monstro. Aí falou, fui convidado para a seleção. Falou, você vai ser meu auxiliar e você é meu preparador físico. Pô, eu tinha 2005, eu tinha 39 anos, o Gustavo tinha 33 anos. Aí ele falou, só fala o seguinte, deixa crescer a barba, pô. Com essa cara de garoto, vocês vão me arrebentar. Aí eu falei, pegadinha, né, do Faustão, tem que ver aqui, né? Aí ele falou, não, é sério, pô, eu vou assumir a seleção, já falei com o Príncipe. Você vai ser meu auxiliar, o Marcelo, o Gustavo, meu preparador físico. Maneiro. E vamos pra Copa. Aí eu falei, pô, não acredito, mano. Aí ele falou, já vou resolver, dar o treino hoje. E acabou. Vamos arrumar outro? Fui de 5 pra 15, mano. Entrou a luvinha. Falou, tem uma luvinha, coisa e tal. Contrato até final de 2007. Pô, nem acreditava. Nem consegui dar o treino, né? A cabeça já tava no chucrute, né? A Copa na Alemanha já. Cara, que legal, cara. Aí fomos pra Copa. Essa adaptação, quando tu chegou lá, foi simples? Porque tinha um monte de brasileiro, fato. Mas, pô, a Arábia Saudita era totalmente diferente do que ela é hoje. Completamente fechada. Fechadona. Totalmente fechada pra você. E o meu inglês? Eu tinha 2 meses de Wizard, né? Eu já tava tentando. Sorte que o Gustavo morou nos Estados Unidos, né? Falava fluente. Aí ele falava, mano, vai falando, tu vai falando do jeito que você sabe. Ele falava ele vai me corrigindo, ele foi me corrigindo. Entendi. Aí eu fui aprendendo E lá. a necessidade, você aprende rápido. A necessidade foi o sapo pular, né, mano? É isso mesmo. O quê? Eu queria voltar, Céu? Você viu lá meu início lá, ralando pra caramba. Eu falei, minha chance é essa. Naquela época, $15 mil era dinheiro. A gente ainda pegou uma luvinha. Hoje a gente tá falando de 80 mil. Né? Mas naquela época era mais do que voltei da seleção, comprei minha casinha em Vargem Grande. Aí. Né? Com dinheiro de lá, E assim, né? A gente fez muita pré-temporada na Europa, ganhava muita diária em euro, coisa e tal. Chegou uma época que, tu ganhava diária assim, eu e o Gustavo, guardava nos cofres assim. Aí tem uma história engraçada na Alemanha, mano. O Gustavo botou o euro dele todo no cofre. Porra, sumiu, mano. Isso na Alemanha. Tu jogou lá, não é comum, né? Não é comum. Tem bandido, mas é difícil. Porra, mas aí começou e pá. Chama a polícia. Falei, Gustavo, só com a gente mesmo, né, mano? Porra, o dinheiro sumiu na Alemanha. Só o dele ou o teu também? Só o dele, do quarto dele, porque a seleção era, cada um tinha um quarto, né? Tá. Cada um era um quarto. A seleção da Arábia era um luxo tremendo. Aí ele falou, meu irmão, nunca vi um cara... O Gustavo já dava gaguejada, né? Nunca vi ele gaguejar tanto. Mano, polícia da Alemanha, polícia fecha o hotel, tudo, tá mó drama. Aí daqui a pouquinho a polícia aperta daqui, aperta dali, aperta daqui, daqui a pouquinho aparece o dinheiro do Gustavo. Aí o cara da manutenção foi fazer a manutenção no quarto, disse que viu o cofre aberto, pegou o dinheiro pra guardar na recepção, mas falei, como é que o cara pega o dinheiro do teu quarto e não avisa? Não avisa. Sei que o dinheiro apareceu todinho lá, a diária toda do Gustavo. Na Alemanha, a gente tava fazendo pré-temporada lá, a gente foi fazer um período de adaptação antes da Copa, né? Sim. Foi uma história engraçada. Caraca, maneiro. Como é que foi a Copa lá pra vocês? Porra, eu não sabia dessa parada, cara. A primeira, assim, né, cara? Quando a gente chegou numa cidade ali perto de Munique, a gente estreou... Na verdade, a gente reinaugurou a Allianz Arena, né? Foi o primeiro jogo depois da reforma, o estádio do Bayern de Munique. E a gente chegou numa cidade próxima. A cidade, não sei nem pronunciar o nome. Aonde o Elvis Presley serviu o exército. Tu vê o filme do Elvis, fala da cidade. Entendi. Mas eu pronunciar aqui, eu vou quebrar. Continua aí. Deixa quieto. Vamos aí chegamos, né? Aí nós ficamos nessa cidade que era perto de Frankfurt, para fazer uma adaptação, que a gente treinou ali. Cara, quando a gente chegou na cidade, né? Cidade parada, uma cidade pequenininha, né? A receptividade. A verdade é que a Alemanha, ela fez aquela Copa para ela poder mostrar que era uma cidade, um país receptivo, né? Os alemães, que é muito fechado, coisa e tal. E Munique é um desses lugares. Friedberg. É isso aí, nós ficamos aí nessa cidade. Isso aí. Aí, tá vendo a pronúncia do homem? Jogou lá. Rápido resposta em dólar. Aí, nós chegamos lá, cara. Quando o ônibus foi chegando, cara, cidade, as pessoas recebendo assim. Tipo, se beliche que não acredita, né? Tô chegando na Copa, mano. Aí fizemos um período ali, aí fez um amistoso em Frankfurt.
Aí 3 dias antes de começar a Copa, a gente foi pra Munique. Aí estreamos contra a Tunísia. Aí tem uma história legal, né, mano? A gente faz 1-0. Eles fazem 1-0. A gente faz 1-1. A gente vira. Pô, o bicho era $30 mil pra cada uma. Ai, meu $30 mil pra ganhar o jogo de estreia. Anselmo, nós tomamos gols 49. Mano, não acreditei, mano. Assim, contra a Tunísia, 2-1, a gente vira o jogo. E era um time que batia pau a pau com vocês, né? Batia, mas tinha muito jogador que jogava na Europa. Inclusive, o cara que fez o gol jogava no Nottingham Forest. O cara que fez o gol, o zagueiro. A Tunísia sempre fez seleções E fortes, os né? caras são grandes e fortes. A Tunísia fez seleções bem fortes. Aí o cara domina a bola assim, um número 5 que jogava na França, dá um giro pra lá, um gato. Era a última bola do jogo. Ele dá um gato pra lá, meu zagueiro vai, ele sai pra cá. Ele dá uma cavada no segundo pau, o zagueiro já tinha largado, o zagueiro vem aqui, tum. Quando ele fez o gol, caiu pra trás. Mano. Parece 30 É a lágrima no olho. $30 Assim, mil. ó. Porra, aí empatamos. Aí ganhamos um bichinho lá legal, cara. Pô, Com o empate estreou, também tinha beijo? deu $10 mil pra cada um, mas não é 30, né? Isso que eu ia falar, pô. Não tem. Não, ganhou um empate. bichinho, mas, pô, imagina a Arábia Saudita estrear na Copa e ganhar Isso aí. um jogo de estreia. Porque, grupo- porque era o único que dava pra Isso ganhar. que eu ia falar. E porque o grupo era difícil, pô. Ucrânia e Espanha, pô. Ucrânia, Espanha e a Tunísia tem tradição. Tem tradição, é Tem muito tradição. mais forte. Tem tradição na África, pô. Aí pegamos a Ucrânia segundo jogo, mano. Aí demos um azar, choveu. Por que azar? Árabe não sabe jogar na chuva, pô. Não chove por lá. Pô. Verdade. Árabe não sabe jogar na chuva. Igual a altitude aqui na. Aí meu Na goleiro, América do Sul. Tchevchenko, recebe uma bola assim, gira e dá uma porrada de fora da área. Meu goleiro, blum, 1-0. Tomou 2 gols de fora da área aqui, ó. Aí tomou um 4-0 da Ucrânia. Aí o terceiro jogo era a Espanha do tic-tac, pô. Aí não tem jeito. Quando os meninos começaram. Isso foi 6. 6. Tá. Só tinha Foi o- Xavi, Pô. Piquet, Fernando Torres, Iniesta. Como é que tu Iniesta. prepara- Fábricas. Como é que tu prepara um time pra depois... Reza, Iniesta, Vai Fábricas, jogar contra a Espanha. da Vivilha. Davi Villa, o time era Pô, Morientes. tudo com 21, 22, Ó. 23 anos. Foi a geração que foi campeã depois. É, pô. E o treinador era o velhinho, gente boa, aragonês. Era o treinador. Acabou o jogo, eu fiquei conversando. Tu acredita que nós só perdemos de 1-0? Jogamos muito. Paquetá fez uma parada lá, mano, que eu fiquei de bobeira. Gol do Piquet de cabeça. 1-0, escanteio. Pô. 1-0, Piquet de cabeça. E aí, na última bola do jogo, a gente ia empatar. O cara cruzou, cara. Meu ponta entrou aqui, chapou, pegou mal, bateu na trave e saiu. Ia ser histórico. Perdemos, mas foi bom. Só 1-0, pô. Tá Pô, louco? tá maluco, pô. Aí foi a nossa participação. Foi legal pra caramba. Aí depois jogamos Copa do Golfo, Copa da Ásia. Cara, isso Time foi, 2007. isso foi em 2006. Em 2004, tava começando no Bangu no profissional. Não é isso? 2004. 0-2 no No Olaria e... 0-4 no Bangu. Porra, precoce, né, Não, compadre? conto de fada. Cara, não é não? Pô, o moleque da Penha lá, pô, ralando. 0-3 eu tava no Madureira, sub-20, pô. É isso, E pô. 0-3 anos depois eu tava na Copa. Tava na Copa, porra. É. Porque a Copa, claro que tem as seleções com suas tradições, mas é igual pra todo mundo. Ah, exatamente. É igual pra Ela todo- começa igual pra todo É mundo. igual pra todo mundo. Você tem um prognóstico quem vai chegar, quem é a favorita, Isso. quem não é, mas... Todo mundo nos mesmos lugares, nas mesmas cidades, Não. que vão jogar contra. Eu vou falar assim, eu participei de 2 Copas, né? A da Alemanha e da África do Sul. Só estando lá para ver, trabalhando. A gente vai ver uma coisa, mas quem está dentro, quem está inserido, é uma coisa surreal, né? É o sonho de qualquer profissional, né? Graças a Deus eu fui agraciado por ir também com a seleção do meu país, né? Já segue. Já tá aí, já jogou pro alto, já Nós estamos na bate pro gol. prateleira de cima. Já bate pro Falando gol. de Copa. Já bate pro gol, pô. Já bate Não, pro gol. aí eu volto da Arábia 2007, né? A gente termina, foi até o Hélio dos Anjos substituir o Paquetá. Já estava desgastado, 3 anos desgasta muito lá. Ficaram 3 uns anos, 3 ficamos anos na de seleção. 2005, né? 2006, 2007. Conseguiu levar a família, todo mundo ficou. Aí a família. Eu não morava lá. Não morava porque o Gabriel já jogava, meu filho, né? Jogava na base aqui. Entendi. Ele e o Pedro. E aí já não... O Gabriel jogava na base aqui, na base do Flamengo. Então ele não tinha como morar comigo, eles iam só nas férias. E aí eu volto em 2007, aí conheço, né, o Jorginho pessoalmente. A gente tem um amigo muito comum, o Carlinho, que fazia parte de análise de desempenho do Jorginho, era muito nosso amigo. E aí, conversando de futebol com o Jorginho, começamos a conversar, e um dia eles me chamavam para mim,
gostaria de ir para a seleção como observador. A gente está fazendo uma troca lá, coisa e tal. Falei, pô, claro. Aí ele falou assim, a gente consegue você trabalhar no clube e ser o nosso observador. Você não precisa deixar de trabalhar, porque... Eu falei, tá bom. Aí marcou uma entrevista com o América e com o Dunga. Pô, o Dunga me recebeu bem pra caramba, a gente conversou um pouco lá, fizemos uma reunião. Terminou a reunião, o América e o Dunga falou, não, tá contratado. Você já tem a experiência da outra Copa, isso ajuda muito, ajudou muito eu ter ido à Copa da Alemanha. Muito. E aí participei daquela comissão técnica como observador, né? Quando eu tava viajando, e aí quando eu não tava, tipo assim, Copa das Confederações, eu ia ver o jogo e quando não tinha observação para fazer, eu participava do jogo do Brasil. Ficava vendo de cima, Entendi. fazia o relatório, no intervalo entregava o Jorginho. Foi assim na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Quando tinha que ver um jogo, você ia lá ver o jogo, fazer a observação. Isso, quando não tinha. Você na Copa foi Tafarel, né? Foi os dois observadores, ficamos eu e ele. E na Copa das Confederações foi só eu. Observador ruim, né? Que foi... Pô, gente boa demais, né? Alemão, chama ele de alemão. Que cara, gente boa. Pô, lá, tu tava trabalhando com a história do futebol brasileiro. Tá louco. Os tetracampeões, né? Aí tu só não aprende se tu não quiser, só né? se não quiser. E a África do Sul é grande, a gente tinha que pegar voo, né? Pra ver os jogos. Porra, aí eu e Tafa, cara. Cara, gente boa, cara. Simples, coração bom pra caramba. Não, Tafarel, gente Aí boa. foi muito legal, assim. Foram 3 anos muito legais. E você participar de uma Copa do Mundo com a seleção do seu país, né? E assim, encontrei caras assim, cara, como Runco, cara. Pô, foi um cara... Mas o mais legal deles tudo foi o Denis, mano. Tu viu o amigo do Denis? Denis me abraçou. Pô, era meu padrinho, assim. Denis era... Pô... Resmungão pra caramba. Mas assim, ele gostava de mim demais. Aí a gente ficava ali, né, cara? Mas não é mais de canto, né? Tinha o pessoal lá que era preparador físico, coisa e tal. A gente ficava ali na Tem nossa. um trabalho mais ativo, né? No dia a dia. Aí o Denis dava muita moral. Mas assim, Denis, Ronco, o Fábio, né? Maceredian, que agora é preparador do Tite, Rosan. Os caras sempre, pô, recebendo a gente bem pra caramba. Foi um momento, assim, ímpar na nossa vida, né? E participar, e a gente foi campeão da Copa das Confederações. Sim. Foi um momento legal. Foi com aquele gol do Dani de falta? Não, ali foi a semi. Ali foi a semi. Foi o gol do Lúcio. Isso. Foi Tem uma história legal, pô. Pô, por favor. Tava fazendo o jogo, né? Aí, pô... Vamos lá. Copa das Confederações 2-0 aos Estados Unidos, primeiro tempo, né? Isso. Bichinho bom, né? Prêmio bom. Primeira vez, eu só pensava, meu irmão... Eu já tinha perdido 20 mil. Aí eu falei assim, mas eu tenho que ganhar um título com a seleção, pelo amor de Deus. Aí, primeiro tempo, Fernando, 2-0 Estados Unidos. 2009, não foi 2009? 2-0, eu conto essa história. E aí eu descia no intervalo para esperar o Jorginho já na saída, porque eu já subia aquele estádio lá de Joanesburgo, né, grandão. O vestiário era longe, assim. Eu já subia conversando com o Jorginho, passando as minhas observações, entregava o relatório para ele. Ele entrava lá com o Dunga, conversava com o Dunga e tinha o intervalo. Cara, eu me lembro como se fosse hoje, como é que é legal, assim. Eu subindo a rampa, conversando com o Jorginho, aí tava subindo assim, Kaká, Luiz Fabiano, Juan. Pô, mano, eu tenso, né? Falei, nós vamos perder a final. Os caras pareciam que tava no intervalo do treino, mano. Calma, a gente vai virar isso aqui, a gente precisa ajeitar isso aqui, aqui, ali. Eu olhava pro semblante dos caras, parecia intervalo de treino, mano. A calma, o que ele te passava... Era uma coisa impressionante. Entendi. Eu falei, acho que só eu tô nervoso aqui, mano. Eu tô muito calmo. Aí subimos, os caras conversando assim, não, vamos ajeitar isso aqui, aqui. Aquela conversa de quem vai pro vestiário. Eles eram muito unidos, sabe? Tudo junto assim, um bolo subindo. Aí entrei, fiquei assim no canto, entreguei o relatório, intervalo do Dunga, um intervalo tranquilo, passou confiança. 3-2, viramos o jogo. Campeão das Confederações. Mas assim, eu nervoso, tenso com o intervalo, eu olhava pros caras assim. Não, e o jogo foi legal, o Brasil virou mesmo... Virou, né? Aí o Lúcio fez o gol do título, né? Isso. Legal, bacana. Não, foi maneiro mesmo, porque foi uma seleção que saiu nas oitavas ou nas quartas? Quarta, né? Nas quartas, nas quartas. Nas oitavas a gente ganhou do Chile, não foi isso? Não sei. Nós ganhamos alguém da oitava e pegamos... E num jogo que jogou muito melhor... A gente podia ter matado a classificação no primeiro tempo. Jogou muito melhor, não conseguiu entrar. E uma seleção muito boa. Foi um ano que o Dunga tomou porrada pra caramba porque não levou o Ronaldo. Não foi isso? O Ronaldinho Gaúcho. É. E porque não levou... E porque não levou... Foi essa aqui? O Neymar e o Ganso. O Neymar e o Ganso.
E o Ronaldinho Gaúcho também. Não levou nenhum dos três que a galera batia pra levar, não levar. Pô, e os caras foram bem, cara. O Kaká representou, o Kaká jogou muito. A gente tinha umas referências ali muito boas, né? Porque o Dunga trazia aquela base da Copa América, né? Que começou com ele, campeão de 2007 da Copa América. E aí eu lembro que o Ronaldo foi para as Olimpíadas, né? Sim. E aí acabou não encaixando no que o Dunga pensava. E a questão do Neymar e do Ganso, já falei isso algumas vezes. Já falou? Por favor. Porque o ano que eles estouraram mesmo, que o nego viu assim que... Foi 11, não foi? Foi 10, Foi no 10? Campeonato Paulista. Ah, no Paulista. Porque eles arrebentaram e Quando eu falo, eles pô, os caras são de verdade mesmo, assim. Virou jogador de verdade, profissional. E aí, cara, a seleção já tava assim, tipo, 90%. Quando você vai pro semestre da Copa, você tá com a seleção quase que definida. Sim. Né? Eu era o cara que fazia os relatórios semanais da seleção, sabe? Nós tínhamos 60 nomes. Na época não tinha o scout, não tinha nada. Eu ia pro computador domingo, quando acabava a rodada aqui 7 horas da noite, saia 4 horas da manhã. Pegando um jogador por jogador. O Grafite estava na Alemanha. Aí eu tinha que pegar o jogo dele. Como é que ele foi no jogo, se foi expulso, se lesionou, não lesionou. Eu tinha que mandar esse relatório toda segunda-feira até meio-dia, pro Dunga, pro Jorginho e pro América. Não tinha... Hoje tu clica que te dá tudo. Te dá tudo mastigadinho. Não, engraçado que o Gabriel já era meu auxiliar, né? Porque ele já me ajudava. Eu dominava bem a questão do computador. Já foi aprendendo. Eu ia pegando as informações, ele ia, E aí eu me lembro que a gente tinha, né, cara, assim, acompanhava o Neymar, o Ganso, coisa e tal, mas eram muito meninos ainda. Aí, no Paulista, eles arrebentaram. Aí eu falo, pô... O Ganso chegou aí na pré-lista, aquela lista de substituição. O Neymar, não. A gente carecia muito, na minha visão, tá? De um jogador de enfrentamento. A gente não tinha. O Robinho já estava um jogador mais de articulação do que enfrentamento. Já estava há muito tempo na Europa, já... Então, assim, a gente não tinha. Tanto que a ideia de jogo, né? O conceito de jogo era um jogo, né, mais apoiado por dentro do que um jogo de extremidade, né? De jogar com os extremos abertos, coisa e tal. E quem fazia muito isso eram os laterais, né? Eram os laterais, a profundidade era mais dos laterais. E aí a gente... Cara, o Dunga, o Tite agora talvez tenha batido os números do Dunga. Mas o Dunga naquela era foi o treinador pré-Copa do Mundo que teve o melhor aproveitamento na história do futebol brasileiro, das seleções, pô. Ele ganhou tudo. Ele ganhou tudo. Ele ganhou a Copa América, ele foi primeiro na eliminatória, ele ganhou a Copa das Confederações. Nós chegamos muito forte e confiante, cara. O nosso interno lá na concentração, lá em Joanesburgo, era muito bom, cara. Muito bom. O coletivo dessa seleção era muito bom. Era muito bom. Muito bom. Era muito bom. Dúvidas tiveram, acho que um pouco no ataque, né? Era entre Grafite e mais alguém. Não. O Luiz Fabiano era só Não, o Luiz Fabiano tinha o reserva, era o Grafite, tinha outro. Era assim. Era o Adriano. Era o Adriano. Aí acabou o Adriano no quizio, coisa e tal. Aquela situação toda que não acabou não indo. Não sei nem se o termo é esse. Me desculpe se ele quis ir no quizio. Assim, não foi. Eu sei que acabou não indo. Não foi. E aí o Grafite... Foi convocado. E tava voando na... Ele foi artilheiro da Europa, pô. Não, tá maluco, ele era artilheiro do Campeonato Alemão, artilheiro da Europa. Pô, e eles fizeram uma coisa que só o Dortmund conseguiu fazer, e muito rápido também, que foi tirar o título do Bayern. Exatamente. O Grafite naquela temporada de 9-10, 8-9-9-10, piada, não, esquece. Os dois artilheiros da Alemanha eram os dois do Wolfsburgo. Um era ele, com um caminhão de gols, e o outro era um sérvio, sei lá, de qual nacionalidade que era. E tinha um monte de gol também, assim, os caras passaram por cima. O Grafite era convicção, assim, a ausência do Adriano era ele, né? Ele. E a lateral esquerda também. Né? Começou como é que é o menino? Michel Bastos. E depois terminou o Gilberto. Com o Gil, não é isso? Porque o Michel é mais ofensivo, mais agressivo, e o Gilberto mais... Depois que o Roberto parou, em 2006, né, o ciclo da seleção, a gente não encontrou ainda um cara que seja esse cara que joga ali. O Marcelo, né? Por um período, foi o Marcelo, né? mas aí... Mas aquele cara, assim, porra, que nem foi o Roberto, em questão de seleção. Isso aí, longevo, como foi o Cafu também, né? Como foi o Cafu, Também a gente não tem. A gente tinha uma solução muito boa na lateral direita, tinha um problema bom, que era o Michael e o Daniel. Isso aí. E o Dunga, às vezes eu colocava o Daniel de meio na segunda linha, porque... Como é que você não vai aproveitar, né, o momento que o Daniel vivia? E o Michael, voando... Um monstro fisicamente. Fisicamente. Não, um campeão da Champions League 9-10, o outro 10-11 e o outro 11-12.
Acho que foi isso, 8-9. É, enfim. exatamente. Os O dois Barcelona voando. e Inter de Milão. Pô, zaga, Juan e Lúcio. Pô, Juan, né, dispensa até comentário de falar. Lúcio. A seleção era muito boa. O Júlio, num momento Incrível. maduro, espetacular, assim. Incrível. Cara, Kaká, com a dificuldade que ele teve, né? O Kaká era um cara... Pra ele jogar aquela Copa, ele trabalhou muito, cara. Todo dia, 9 horas da manhã, o Rosan descia com ele pra academia, fisioterapia. Lesão? Ele tinha, né, cara? Ele foi pra Copa não 100%, né, cara? Mas ainda rendeu pra cacete. Jogou muito. Eu acho que se o Kaká tivesse 100%... Não, e carregando nas costas, o Kaká e o Robinho um pouco, teve que segurar uma responsabilidade que um ano antes eles dividiam entre os dois Ronaldos, o Adriano e ele. Exatamente. Com o Roberto, com o Cafu. O Kaká era o remanescente dessa seleção desde 2002. Exatamente, era o remanescente daquela geração, né? Porra. Mas tu sabe que, assim, todos foram importantes, mas tu sabe, assim, tecnicamente, um cara que foi lamentável a lesão dele, fez muita falta. Talvez naquele 2010 foi o melhor momento da carreira dele, foi o Elano. Rapaz, o que o Elano estava jogando naquele momento... Ele era titular da seleção. Absoluto. E ele lesionou, cara, assim... O Ramírez foi bem, o Ramírez entrou bem, mas era uma característica diferente, né? O que o Elano fazia o time andar. Um mais articulador, o outro mais tem uma coisa no futebol que te impressiona, né? Você vai trabalhando. Tinha uma jogada trabalhada que o Elano vinha pegar essa bola aqui no pé do Michael, do Daniel, balançava essa bola rápida aqui, todo mundo balançava para aqui, o Elano virava lá no Robinho, aberto na esquerda. Eu nunca vi uma virada de jogo tão rápida e perfeita na minha vida. O cara balançava 3 dias depois, pô. Quando ele batia na bola. Não, a bola já tava o lá. Robinho não se mexia, pô. Ela já botava no peito pro Robinho já fazer um enfrentamento do lado da área. Era assim, 40, 60 metros de uma precisão, a batida do Elano. Pô, eu via isso no treino, cara. E tu acaba perdendo uma jogada importante decisiva, né? E o que ele fazia, ele estava num momento espetacular. Foi uma perda... A gente fala muito da seleção, né? Mas a perda do Elano... Pô, o Felipe Melo jogando demais. Pô, o Elano, a gente e o Kaká, que o meio-campo ali era. Não, o Felipe Melo, na época, era um dos melhores volantes do planeta. Tava jogando, era. Do planeta. E assim, né, cara, eu enfrentei o Felipe na base, né? Assim, 2001. Quando eu era sub-17 do Olaria, ele era do Flamengo. Já era brabo assim? Não, cara, ele era fenômeno. Vou dizer assim, o Carlinho era o treinador. Carlinho, pai do Carlinho. Carlinho, pai do Carlinho. Carlinho. Pra galera, aqui pra galera, Carlinhos foi o cidadão que colocou o Adriano de centroavante. Só pra vocês saberem quem é esse cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Aí, ó, o que o Diniz faz hoje, o Carlinho fazia no juvenil. Fazia. Olha, eu tô rendendo homenagem ao Carlinho porque eu joguei contra. Fazia. Então, o que o Diniz faz hoje, aquela movimentação. O Felipe, ele começava o jogo de volante. Daqui a pouquinho o Carlinho botava ele de zagueiro. Daqui a pouquinho o Carlinho botava ele de centroavante. Isso. Como é que vai? E o time era Carlinho, era Felipe Melo, Andrezinho, Alanzinho, o menino lateral esquerdo. O Anderson. Nelinho, Ibson. Olha o time. Os caras eram bons pra caraca, pô. Olha o time. Rapaz, aí era o seguinte... A zaga tinha Henrique Bahia, pô. A zaga, Henrique Bahia. O goleiro devia ser o Wilson ou o Lomba? O Wilson, Getúlio. O goleiro Getúlio. Mão de alface. Mão de pau. Getúlio, era Getúlio e Diego. O Wilson era 8-4. Isso. Getúlio e Diego. 8-2, Lateral 8-3. direito era o Gauchinho. Gauchinho, que jogou profissional também do Flamengo. Exato, pô, o time era uma máquina. Aí, o Felipe Melo jogava, durante 90 minutos, ele jogava em 4 posições diferentes. Eu falava assim, esse cara vai ser um fenômeno. Nunca vi. Aí, daqui a pouquinho, olhava, ele tava de zagueiro, daqui a pouquinho o Carlinhos botava ele de centroavante. E vai marcar ele de centroavante. Olha como é. Olha o gol que ele fez ontem de cabeça. Isso. Forte pra Aí caramba. foi maneiro, assim, tu vê o Felipe lá na base, no 17, depois tudo que ele desenvolveu, virar um jogador referência que nem ele virou. Cara, ídolo na Juventus. Qualidade dele, o tamanho, a força que ele tinha. Tudo que ele fazia de zagueiro, ele fazia de meio campo, ele fazia de atacante. Jogava muito mesmo. Felipe Melo jogava muito. E o que aconteceu na Copa foi muito injusto com ele. A perseguição que ele sofreu, porque... Circunstância de jogo, Fernando. Você jogou... Acontece, porque exatamente. Ele tinha tudo para conseguir na seleção. Exatamente. Com relação aos outros volantes, acho que ele não perdia nada. Esquece. Não perdia nada para os outros que jogavam. Para mim é um dos mais completos que eu vi jogar. Perfeito, concordo. É um volante contigo. quando marcava, era o que vocês veem hoje, com a bola era 10-9. É isso aí. Qualidade. E forte fisicamente. Forte fisicamente. Bola aérea absurda.
Não. Já jogando na Europa há muito tempo, aquele punch de jogo de Europa. Isso aí, enfrentar os caras. Fisicamente Primeiro não tempo perdia ele... pra ninguém. Cara, tem um momento Ele engraçado. que deu o passe pro Robinho fazer o Foi gol. ele que pifou o Robinho entre E linhas. outra coisa, assim, o primeiro tempo, se você reparar, quem lembra do jogo, os irmãos De Boer, né, que era, acho que era o treinador, outro auxiliar, eles ficaram 20, 15 minutos conversando aqui na beira do campo, porque eles estavam tomando um totó, que eles não sabiam como sair daquela situação. Isso. Esse jogo apoiado do Brasil, toque de bola, troca de corredor, e eles estavam malucos. O primeiro tempo era para ter terminado 2-3-0. Concordo. Tempo ruim, perdemos uma Copa. Verdade. Não. E uma seleção bem característica das coisas que aconteciam ultimamente, né? Com uma seleção bem coletiva. Bem coletiva. Bem coletiva. Muito mais coletiva do que individual. Isso aí, muito mais. Exatamente. E a individualidade aparecendo nesses momentos. Do Felipe num passe Pifando diferente, o Robinho numa finalização diferente, Exatamente. o Kaká carregando a bola para um ataque. Uma virada dessa que poderia acontecer do Elano. A parte coletiva era muito boa. A seleção tava muito bem. Muito bem. Uma pena não ter vencido e uma pena também o que fizeram com o Felipe e com o Júlio também, que foi sacanagem. Porque os dois poderiam até estar no próximo ciclo ali. O Júlio não foi 14, foi? O Júlio estava aí, o Felipe Júlio já foi tá. 14. O Felipe é que não foi. O Felipe não podia. O Felipe podia estar também, 14. porque além de estar mais maduro, já calejado do que aconteceu, já ia levar para a Copa uma coisa diferente. Nós estamos falando 9 anos depois, o Felipe ainda performa. Pô. Bem. Né? Você imagina isso há 9 anos atrás, e ele já vindo com aquela experiência que ele já tinha de Europa, e ele vindo de uma experiência de uma Copa do Mundo. Quando você traz essa experiência de uma Copa do Mundo para a próxima Copa do Mundo, você sempre aprende, você sempre cresce, amadurece. Claro, né? claro. Não, verdade, concordo contigo. E que maneira essa resenha da Copa, porque a gente nem acaba não sabendo muito dessas coisas. Né, eu não sabia. Sabia que ele tinha ido, que assim, mas assim, a profundidade das eu tenho muito, aproveitar aqui e agradecer muito o Sou Américo, né? Foi um cara importantíssimo, o Dunga, né? Um amigo, um irmão. E o Jorginho, que é meu mano, né? Agradecer a eles por esse convite e realizar esse sonho da gente trabalhar na seleção do nosso país e a Copa do Mundo. Não, que maneiro, cara. Pô, tô privilegiado. Parabéns, né? Parabéns mesmo. E quando tu voltou de lá, já voltou com a mala cheia, né? De bagagem. De dia eu já tinha, mas de bagagem também. De dia eu já tava, E aí, nesse período legal, porque assim, eu fui pro Kuwait, né, cara? Aí a seleção me abriu portas, né? E aí eu fui pro Kuwait, um convite do Fernando Faria, filho do seu Enio. Ele era o preparador físico lá. Al Arabi. Eu fui pro primeiro Paul Nasser. Eu tive contigo lá no Al Arabi. Já era o segundo ano, a segunda temporada. E aí eu vou pro Arabi, legal, o Paul Nasser, um time pequeno, e a gente é terceiro colocado da liga, coloca o time na Copa da Ásia. Assim, um time nunca tinha ido pra Copa da Ásia. Assim, você imagina assim, eu não vou dar nome, porque, pô, todo mundo tem seu... Mas um time assim, que é a segunda página de tabela, que briga pra não cair. Sim. Pô, a gente colocou em terceiro, a gente desbancou times lá, e aí... E o negócio da seleção me dava uma grife boa, né? Todo mundo queria saber, ver. E aí, quando... Por exemplo, assim, era muito legal. Quando eles iam fazer jogos no Golfo, o Dunga fazia questão que eu fosse. Para poder prospectar meu nome lá, coisa e tal. Era legal. Entendi. Falava, Cabo, tem esse jogo em Oman. Vê se você consegue pedir a liberação aí para você ir. Porque, assim, a minha liberação era só para ver jogos do adversário, mas... No jogo da seleção eu não tinha obrigatoriedade de ir. Entendi. Mas ele fazia questão pra me dar moral, pra poder... Maneiro. Que era um jogo no Golfo, né? Porra, O Jorge e o Dunga tinham essa preocupação em me ajudar na minha carreira. Aí eu fiz um jogo em Oman e fizemos no Catar contra a Inglaterra. Esse jogo foi muito legal. No Catar já foi 2006, 2010, né? Um pouco antes da Copa. Jogamos com a Inglaterra. E aí eu fui bem nesse aí o Arabi, que é um time grande do Kuwait, me convidou. Fiz um contrato lá. Ficamos em terceiro lugar de novo. O time foi para a Copa da Ásia. São países parecidos, mas diferentes, né? Parece meio controverso, mas é verdade. É verdade. A Arábia Saudita e o Kuwait. Mais aberto o Kuwait. Mais aberto, mas, pô, tem... nos anos 80 passou por uma guerra, não foi no Kuwait? Foi, não. Nos anos 80 não, pô. Foi um pouco depois que eu cheguei lá. Foi depois que chegou lá? Pouco antes de eu chegar lá. Pouco antes de chegar lá, não foi? Foi. Com a invasão do Iraque. Iraque. Saddam Hussein invadiu. Isso. Queria tem que ver meus jogadores contando. Vieram pelo mar, pô. Cara, assim, quando tu fala do Kuwait... O cara falou que 5 horas da manhã vinha o pessoal assim, né, clareando. Vinha os porta-aviões, tudo assim, chegando assim.
E aí chegaram pelo ar, mano. Nego pulando dentro da tua casa assim, tac, tac, tac. Os caras contam, né? Os meus jogadores. Caraca. Os caras entravam na casa assim, poupavam as crianças e matavam mais ou menos o que tá acontecendo lá na faixa, aconteceu na faixa de Gaza. Muito traumatizados. Os caras tiveram que refazer o país. Pô, e tu chega lá... Porque tu... Mas isso foi antes. Foi antes. Aí... Mas como é que eu vou dizer pra você? Por mais dinheiro Foi que bem tenha, antes, foi bem antes. Mas a ainda tinha ima- muito isso resquício, que eu ia sabe? falar, o resquício, a imagem da guerra, ainda bem nítido, né, pra quem chega. Fica, né? porque assim, os estádios tiveram que se refazer, porque os estádios começaram a ser base militar. Então, assim, os estádios foram bem destruídos, tudo. Sabe? A gente Foi está acompanhando, difícil. agora o que está acontecendo em Gaza, né? E eu estava vendo que o seguinte, o grupo terrorista eles procuram lugares aonde não vão ser atacados. Então eles ficam em escolas, Isso. ficam em hospitais, Hospitais. embaixo, perto dos hospitais. Porque se for atacar, em termos de mídia, Claro, claro. atacar o hospital. Os direitos humanos. Exatamente, Não, exatamente. Os caras são... Pô, e tu fazer futebol, trabalhar com tranquilidade, não deve ser simples pra você, né? Pra qualquer um, né, cara? Pô, tu chega lá, porra, você vê aquela a imagem da guerra, mesmo que você viva num lugar diferente, num lugar legal, que normalmente os estrangeiros vivem em lugares mais tranquilos, o trajeto, né? Pô, o Paquetá contou aqui, porque... Ele foi onde? Foi Líbia, pô. Foi na Líbia? Tá Não, da Líbia ele contou da Pô, Líbia. na Líbia os caras... Tu tava na Líbia com ele, não? Não. Ele Os contou... caras tiveram que sair com a roupa do corpo e uma malinha de mão e Isso, largaram ele tudo pra falou trás. da Líbia, ele falou do Iraque também, foi do Iraque ou foi de outro lugar? Que ele foi... Tinha um ônibus, né? Que o time perdeu e gostavam dele. Falou, ó, não vai no ônibus não. Não vai no ônibus não, que quebraram Não, mas o é porque ônibus. deram uma trava no jogador. Deram uma trava no jogador. E ganharam no próximo. E ganharam no outro. Isso não serve pra nada, hein? Isso não serve pra nada. Nem falar isso pra não Exatamente. Pra fomentar o que incentivar. mas você Pô, mas foi, ele falou, pô. tá o corte lá dele, porra. Pô, deve ser difícil, né, cara? E você ainda conseguir fazer o futebol de qualidade nesse... Tu levou alguém contigo? Como assim? Algum auxiliar? Alguém Não, eu trabalhava com o Fernando Faria, o filho do seu Enio Faria. Ele era Sim, preparador sim, físico. sim. Esses 2 anos eu trabalhei lá. Mas no Kuwait foi tranquilo, porque quando terminou a guerra, que fizeram tinha base americana lá, o Kuwait é um país americanizado, sabe? Sim. É um país legal de viver, assim, ele é bem aberto, coisa e tal, e é muito pequenininho, então, assim, eu não tive nenhum receio, não. Na Arábia Saudita, que logo que eu cheguei lá no Sub-17, explodiu um carro-bomba perto da embaixada dos Estados Unidos lá, aí Nossa. a gente até sentiu um pouco, né, quebrou uns vidros, coisa e tal, e aí eu tinha acabado de chegar, aí fomos pra casa do Camacho, do Tavares, o Camacho falou que também sentiu... Parece que tremer lá alguma coisa. E aí eu fiquei assim, uns 10 dias depois, mano, na hora de dormir. Mas quem é da Penha não pode dar Meio, né? Mas lá é diferente, né? Porra, na pé chegavam as balas, não explodia o carro. A gente já sabia o que era HK, o que era isso traçante, aí. coisa e tal. Lá não. Isso, é tiro de pistola. Agora é fuzil. Porra, mas aí o carro tem em qualquer lugar. Qualquer carro pode explodir. Mas assim, foi só assim, uns 10 dias assim, meio tu ia deitar, tu ficava imaginando. Aí tu escutava barulho de helicóptero, alguma coisa, tu já ficava meio, mas nunca tive problema não, graças a Deus. Nem no Emirados, que eu trabalhei. Eu trabalhei com Kuwait, Arábia Saudita e Emirados, né? Trabalhei nos 3. Caralho. Emirados Sempre- é o mais tranquilo, né? É mais aberto, né? É, o mais Mas aberto. engraçado você falar assim, Cabo, onde você gostou mais de morar, de trabalhar? Foi no Kuwait. Mais do que Dubai. É uma cidade Pô, tu é maneira. louco, mas o negócio, pô, tu é louco, Dubai? Eu falei, não. Mas eu gostei mais de viver no Kuwait. Ah, que maneiro. Gostei mais do Kuwait, é lindo, o Kuwait é fantástico. É mesmo? Kuwait é fantástico. É Você é lindo, que lindo. sabe, com relação à história, faz Lá parte... maneiro. Maneiro Não, pra caramba. caramba. Com relação à história, o início de tudo, o Kuwait faz parte dessa ali do Iraque? Foram divididos. Aquilo Foram foi divididos. tipo fazenda, foi dividido. Tudo era o quê? Ali era... Ah, eu a Pérsia, lembro não. o nome. Não era lembro. Pérsia, não. Era... Mas aquilo foi dividido. E cada um ficou... Quase todo mundo é parente ali, a família, É né? o Golfo, era o porque- Golfo, eles foram dividindo, né? É. São 7 países. Do Isso. Golfo é dividido Porque em 7 lá países. atrás Cara, era tô o falando- O berço, mais né? sinistro é o Iêmen. Dizem que ele é o berço da humanidade. Ele é o berço de onde... É aquela região que é É isso que eu tô te grande perguntando. crescente. Isso aí, onde... Que aquilo tudo era floresta, entendeu? Grande crescente ou quarto crescente.
Os seres humanos saíram da África e foram para lá. A vida começa lá. O país mais sinistro que eu fui foi o Iêmen. Suméria, pô. É isso que eu tô... Pô, a cidade vambora, é onde começou a escrita, 4.000 anos. Aí, pô, meu garoto tá aqui, porra, tá aqui, ó. Pra que eu vou entrar no Google? É só eu apertar o botão certo. Cara, eu tô falando aqui, eu lembro que a gente levou o Almir pra lá. O Al-Arabi. E o Almir, ele chegou... E quando tu tá falando aqui, ele primeira coisa, pô, Anselmo, vou me apresentar, preciso dar um tapa aí. Aí tinha um intérprete lá que levou ele no... Nos barbeiros, né? No barbeiro. Essa história tu tá gostando do barbeiro. Só que o barbeiro lá é de alto nível, né? Aí o cara falou assim, ó, fala com ele que eu quero máquina, ó, eu quero 2 aqui, 3 aqui e 1 aqui, que era a máquina, né? Aí o cara, ele me deitado, ele botou toalha e falou... toalha, pá. E eu tô aqui massagem. Atrás, tem massagem, né? Tem massagem. Dá umas cotelas na cabeça. E aí o Almir falou, ele assim com um avental, né? Ele, caraca, o serviço aqui é coisa de, porra, alto nível, né? O cara fazendo massagem, né? Aí ele olhava assim, meio assustado, o cara apertando ele, aí mexendo no pescoço, toalha quente, pá, passou a máquina e pega uma linha. Aí ele, caralho, Sam, que porra é essa que esse cara vai fazer com essa linha? Aí o cara vai com a linha aqui, apara a sobrancelha dele com a linha. Os caras fazem a barba com a linha, pô. Aí ele, porra, maneiro. Nisso o cara vem com um palito. Vem com palito, 2 palitos assim, ele distraído assim, mete no nariz dele e aperta. Aí ele, porra, Céu, o que esse cara vai fazer? Cara, daqui a pouco o cara puxa o palito. O Almir dá um grito, pula da cadeira. Aquela cera quente, né? Você, pela da puta, arrancou meu nariz. Isso dói pra porra, mano. Isso dói muito. Cara, eu rolava de rir. Quando botou, eu já sabia o que era. Ele não tinha se ligado. O cara que não sabe... Caraca, deve doer pra porra. E aí tu é pego de surpresa, né? Já quando fizeram você tá contigo? preparado... Já fizeram contigo, cara? Já fizeram contigo? Não. Sou malandro da pele. Tem um aparelhinho, né? Que a gente faz a higienização, né? Porra, que maneiro. Tu foi e conseguiu ganhar também no maior, lá no Kuwait? No Arabi ficamos também, classificamos pra Copa da Ásia. Cara, em 13 eu recebi o convite pra ir pra seleção do Kuwait. Caraca. Mas aí... E aí eu tinha uma história engraçada demais. E aí eu recebo um convite pra ir pro Flamengo, pô. Pra ser o auxiliar da casa. Fixo, convidado pelo Jorginho. 13. Aí eu, pô, e agora? Vou pra seleção do Kuwait ou... Vou pro Flamengo. Vou pro Flamengo. Pá. E no mesmo momento, aí eu descartei o Kuwait. Seleção do Kuwait. Porque eu tinha ido muito bem lá. E aí, vou lá no Flamengo, sento lá com o Pelé, com todo mundo. Visito. Acerto o contrato, acerto tudo. O Flamengo vai fazer 2 jogos fora. E aí até a parada, acho que 2013, Copa das Confederações. Pode ser, isso. Aí o Jorginho perdeu um jogo lá, foi mandado embora. Tu nem assinou o contrato. Cancelou meu contrato. Perdi a seleção do Kuwait, perdi o Flamengo. Eu tava pra ir pro Flamengo. Cheguei lá, sentei com o Pelé, acertamos tudo. Ele falou, na parada... Tu vem aqui, a gente assina o contrato, eu te anuncio. Beleza. Aí o Jorginho foi jogar contra o Náutico. O Hugo fez o gol no Flamengo. Não, o Hugo e Michael Leite. Não, o Hugo perseguiu o Jorginho um tempo. Aí fez o gol, o Jorginho acabou saindo naquele jogo. Aí jogaram contra o Criciúma, ganharam 3-1. Aí, como o Jorginho estava me levando, mas não ia ser auxiliar dele, eu ia ser auxiliar da casa. É oportunidade, né? Na época depois teve outro jogo também que o Hugo infernizou a vida de vocês, que vocês foram pra onde? Não, tanto que depois eu levei ele pro CSA, que ele subiu comigo, né? Às vezes ele fazia um pouquinho do meu lado. Pô, aí de lá tu foi pra Ponte. E aí 13 nós fomos pra Ponte. Aí eu fui pra Ponte com o Jorginho, que a gente foi vice-campeão sul-americano. Perdemos a final pro Lanús. Fizeram um trabalho bem legal na Ponte Preta. Aí foi 13, né? Aí 14 fomos pro Emirados. Aí 15 eu volto. E aí já volta sozinho. Aí quando voltou do Emirados, na verdade eu já não queria nem ir pro Emirados. Porque eu já tinha ficado lá 7 anos, eu ia começar a buscar minha carteira. Muito dinheiro. Não, muito. Já tava muito...
Deu pra pagar o colégio das crianças. Aí... Pô, Na Suíça. Os árabes queriam pagar. Falaram, você, de novo? Só que a gente conversou... Aí o Jorginho conversou comigo, coisa e tal. Era a primeira experiência do Jorge no golfe. Aí ele falou, mas conversamos... Aí eu achei legal ir com ele pra... Eu já tinha uma experiência legal lá. Aí fomos pro Aloaça. E quando eu voltei do Aloaça, que eu fui pro Volta Redonda, foi que a gente conversou. Ali mesmo, ali você começou de verdade a tua carreira solo. Como... Não, aí eu defini. Porque... Aí eu falei, agora eu vou seguir a minha carreira de treinador, vou buscar o meu espaço. No Brasil. Porque eu tinha muito convite para voltar para lá. Porra. Aí eu falei, eu queria prospectar uma carreira no Brasil. Falei, pô, eu quero meu país, coisa e tal. Eu tinha alguns trabalhos de sucesso lá fora. Falei, agora eu vou buscar meu espaço aqui. Aí dei sorte, porque eu fui pro Volta Redonda, fizemos um bom Carioca. Aí terminou o Carioca, o Macaé me convida pra Série B. Foi minha primeira Série B. Em 2015. Já começou a experiência. Aí, pô, chegamos a ficar terceiro no Brasileiro. Na Série B, com o Macaézinho lá. Pô, Edinho na lateral direita? Era o Edinho, lateral direito? Não. Jogou no Flamengo? Edson. Não era o Edson, não. Não? Era o Henrique, que tinha jogado comigo no Volta Redonda. Sim. E aí, no meio do campeonato, o Ceará me convida. O Ceará era a lanterna da Série B. Ah, mano, eu nunca corri desafio. Eu falei, pô, oportunidade para um clube igual o Ceará, Nordeste, coisa. Mesmo sendo o lanterna do campeonato. Lanterna da Série B? Era o último colocado. Tinha 7 pontos para sair da zona. No final do campeonato, livrou. Mas naquela época já tinha aquela estrutura deles? Tinha o CT dos garotos lá. Tinha feito para a Copa, né? Que Isso. ficou para a base. E treinava no Poragambaçu, que é onde que era o estádio antigo, que é o CT do profissional. É a mesma coisa que você falar alemão, que tu falou aí Poragambaçu. É o nome do CT, né? Que é o bairro. Poragambaçu. Aí porque assim, ali o profissional treina, mas o CT que a base usa é top. Só que todo mundo acha longe. 25 minutos. Porque ali é perto de onde todo mundo mora, assim, 10 minutos. Aí a galera acha longe, 25 minutos de carro. 25, 30, nego acha longe. Eu gostava de treinar porque tinha acabado de fazer para a Copa de 14. Entendi. Tava tudo os campos novinhos, estrutura boa, lugar arborizado, bacana pra caramba. Aí 15, aí foi o Ceará, né? Aí 16 eu vou pro Atlético, né? E a gente é campeão brasileiro lá. Como é que tu chegou no Atlético? Como é que tu chegou? Porque o Atlético já tinha uma certa tradição na Série B, né? Um time que subia, descia, não é isso? Isso. E aí, AB. Só que eles tinham ido mal em 15. Quase caíram pra C. E eles perdem a semifinal do Goiano de 16 pro Anápolis. Gol do Torozinho. Gol do Toró, onde o Toró se reergueu. Com o Valdemar Lemos, no treinador. Não era o Dema? Isso, acho que era o Dema, sim. E aí o Adson me convida. E tem uma história legal. Chego num domingo, que era o primeiro jogo da final. Era Goiás e Anápolis. Aí eu vou pro hotel, daqui a pouquinho minha filha me liga. Papai, chegou bem, chegou. O negócio tá muito bom aí pra tu não. Eu falei, por quê, filho? Teu índice de rejeição foi mais de 90% da tua contratação. A Duda falou pra mim. Aí eu falei, filho, fazer o quê, né? Vamos trabalhar pra gente mudar isso, né? Mas vai dar tudo certo, pô. Aí eu entrei no hotel, falei, rapaz, já cheguei pela porta dos fundos. Porra, chegou de paraquedas, né? 90% é muita 90%. coisa. E sem te conhecer. É isso que eu tô só falando. tinha uma passagem no Macaé, no Ceará, né? É isso que eu tô falando, mas ninguém sabe da tua experiência. Que tu trabalhou na seleção. Que você trabalhou. É uma experiência muito de exterior, né? Mais de 2 Copas do Mundo. Trabalhando diretamente com jogadores daquele nível. Porque isso faz diferença. Exatamente. Mas a torcida em si, né? Muita gente não sabia que eu tinha trabalhado em 2 Copas. Entendeu? Isso aí, pô. Exatamente. O clube tem que divulgar isso. A gente tá trazendo pra cá um cara que trabalhou em 2 Copas do Mundo, que tem experiência. E Madureira. E Bangu. Porra, 2 Copas. Se manda isso lá, a rejeição ia ser bem menor. Mas é sério, porque ninguém sabe. Não, Aí o que aconteceu? Pô. Aí o Adson, eu chego, o Adson faz uma reunião comigo e fala assim, amigo, eu só não posso passar o que eu passei no passado, senão eu não aguento. Eu tenho que passar longe da zona de rebaixamento. Pra gente ter que se manter esse ano, pra poder solidificar, pra tentar subir. E eu não tenho dinheiro pra contratar, não. O time é esse aí, que perdeu o estadual. Aí levamos só o Michel, que jogou no Grêmio.
Sim, do o Novo Michel, Horizontino, o Michel volante. Canhoto. Aí eu falei, legal. Aí sorte que a gente teve 3 semanas de intertemporada. Já tinha tido uma, eu cheguei e fiz mais 2. Aí a gente estreou no Brasileiro contra o Oeste. Aí ganhamos o primeiro jogo, assim, aí embalamos em 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Aí entramos no G4, não saímos nunca mais. Pô, Aí fomos campeão com 12 pontos em cima do vice. Não, e era Marlon Freitas, já tava lá o Marlon, não? Tava. Marlon, pô, jogando de 2, né? De segundo. É segundo ou primeiro com você? Não, de zagueiro. Não, o Marlon zagueiro não. O Marlon Freitas está no Fluminense. Não, no Marlon é Botafogo. depois. Marlon Ele jogou chegou comigo depois, no Brasileiro. No Brasileiro. 2021. 2021. De volante. Ele foi muito bem. Muito bem. Ele foi muito bem. Era Achei meu que capitão, tivesse- né? É, Era achei meu que ele capitão. estivesse lá já. Então não me lembro desse time Não, de o time 16, não. o time era aquele menino goleiro do Fluminense, como é que é? Berna? Não. Fernando Henrique? Não. Kevin, Caraca. não. Eu vou lembrar, é um escuro alto. Eu vou lembrar o nome dele daqui a Tá. pouquinho. Matheus, era Matheus Ribeiro, que tá no CRB. Matheus Ribeiro. Marlon, Lino zagueiro, depois o Ricardo do América e Romário lateral esquerdo. Romário. lateral Aí o esquerdo. meio-campo era Bambu, Pedro Bambu, Michel e Jorginho. Magno Cruz, Viçosa e Jucinho. Time titular. Cara, esqueci o nome do meu Marcelo, goleiro, pô. e você pegando um time assim, você senta com o dirigente lá, com o Adson, que já está não sei quantos anos lá, né? Desde 2005, né? É. E ele fala, ó, eu tenho isso aqui e não posso contratar. Tudo bem que você tem um tempo para poder conhecer a equipe ali. O que é mais importante? Qual a primeira coisa que você tem que fazer ali? Um estudo sobre a equipe. Como é que eles estão fisicamente? Você tem que fazer um estudo, né? Primeiro assim, relatórios, diagnóstico e tomada de decisão em cima disso que você tem. Primeiro passo, o relatório que você tem que pegar do departamento. Depois você faz um diagnóstico, né? E depois você implementa o que você tem de ideia em cima desse, Em cima- da isso aí. ferramenta da que você ferramenta tem. que a gente tem. Isso aí. E perfeito. aí você não pode chegar já com um preconceito concebido, porque você precisa. E aí tinha tempo para isso, né? Eu me lembro que o Matheus Ribeiro, o Adson falou assim, ó, quero que você veja esse jogador 10 dias, que eu preciso renovar o contrato dele ou não. E aí eu gostei do jogador, no final do ano ele vendeu pro Santos. Ele foi campeão, entendeu? Então, assim, a gente teve tempo de dar uma trabalhada aí no meio da temporada, 3 semanas, é uma coisa que deu para ajustar bastante. E tem uma coisa no futebol, Anselmo, chamada encaixe, né, cara? Encaixou. Encaixou. Foi embora. Aquele time ali era... Chegou um momento que eles jogavam assim... Eu me lembro no dia que a gente foi campeão, nós tomamos 2-0 do Tupi do Juiz de Fora em casa. Estádio lotado. Nós ganhamos 5-3 o jogo. Era uma tranquilidade, né? Que nem a gente fala. Parecido com a tranquilidade que tu viu, dadas as proporções, na Copa das Confederações. Eu costumo dizer que o Canário cantava no dedo, né? O Canário já estava cantando no dedo. Você já... Era tranquilo, assim. Os caras já... Tu trocava um jogador, trocava aqui ali e o time andava. Me lembro que os 10 últimos jogos nós ganhamos 9 e empatamos 1. Uma arrancada dos 10 últimos jogos. É um time histórico, né? O time... Legal Foi pra legal. caramba. Não, porque é bom tu falar isso, porque é uma discrepância, né? Todo mundo tá acostumado a ver os 20 da Série A, né? Os que estão mais em evidência acabam aparecendo mais. E os caras chegam lá, pô, chegou lá o Marcelo no Flamengo, ó, eu quero ter um time maneiro, mas, pô, traz isso aqui pra encaixar no que eu penso do jogo, no que eu quero fazer. Não, tu chegou lá, ó, tu tem isso, aí tu vai fazer o diagnóstico, o relatório, vai ver o diagnóstico do que tu tem. Então, em cima disso, a gente vai botar uma ideia de jogo, um modelo de jogar em cima disso aqui. Exatamente, isso aí tem que ser. É uma realidade muito mais presente no futebol brasileiro do que a galera pensa. Exatamente. Não. Por isso que eu falo, relatório, diagnóstico e a ideia que você tem que implementar em cima disso tudo. E você acabou fazendo história no Atlético, né, cara? Pô, você passou... Tu trabalhou nos 3 grandes de Goiânia, não foi? Eu subi com o Atlético, subi com o Goiás, né, em 2021. Tu subiu com... Tem 2 acessos lá. O Goiás eu não me lembrava. Quando eu saio do Vasco, eu vou pro Goiás, pô. No dia seguinte. Na verdade, é o seguinte, eu saí do Vasco 14 horas, 17 horas eu recebi um convite, 3 horas depois. Pô, os caras estão só esperando. Anunciou 2 horas, 5 horas me ligaram. E aí eu cheguei no Goiás na 12ª rodada e fiz o campeonato quase que todo e saí faltando 5 rodadas. Aí eu tive
contratempo lá com o presidente lá e acabou me tirando faltando 5 rodadas. Pô, o Pintado dirigiu 12 jogos. O interino dirigiu 5. Eu dirigi 19. Se eu não for o treinador que teve o acesso... Isso aí, não, concordo. O acesso foi eu, Pintado e o auxiliar da casa lá na época, né? Mas, concordo contigo. pô, eu saí, o time tava em terceiro. O time subiu, pô, só não finalizei, né? É isso aí. E no Vasco, Porque cara? aí tem um problema sério, né? Que a gente aprendeu, né? Eu tinha um prêmio pra receber. Aí o resto eu fiquei sem o prêmio. Bem-vindo ao futebol brasileiro, galera. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Boa. Eu tive um contratempo lá com o presidente. Boa. Agora deixa eu falar uma aspa, tá? Porra, o Arley foi um cara fudido comigo. Ele é muito gente boa. Fudido comigo. Foi um dos caras que eu mais gostei de trabalhar. O seu Edminho, que é o presidente do conselho. O nosso supervisor lá na época, o Paulo Egídio. Cara, não tem que falar nada com o Goiás. Meu contratempo foi com o presidente. Maneiro. A instituição não tem nada a ver com isso, né? Claro. Porra, mas tá lá, mano. Fez acesso. Porra, como é que vai tirar o meu acesso lá do Goiás? Não pode. Ainda mais porque numa cidade, num estado que acabou sendo teu nem zona de conforto, não, mas teu local pra fazer a diferença, né? Meus netos são goianos. Minha nora é de lá. Porra, não. Assim, e lá você conseguiu coisas que você não conseguiu em outro lugar. Exatamente. Né? Aqui no Brasil. Tem 2 estados que eu fui muito bem. O estado de Goiás e o de Alagoas, né? E ficou em Alagoas porque ela é mais parecida com o Rio, né? Pô, além de tudo... Né? Lá, Maceió é o Rio pequenininho. Não foi difícil adaptar. Maneiro. E o Vasco? Tu chegou no Vasco com moral pra caramba, pô. E a gente ficou feliz pra caramba quando tu foi contratado. Pô, cara, como é que tu encontrou o Vasco, cara? Assim, porque o Vasco... Chegou no Vasco em 2021. Chegou no Vasco em 21. Pô, tu teve 13 vitórias no Vasco. Não foi? Chegou você é campeão da Taça Rio no Vasco. Fui. E classifiquei o time para as oitavas da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. E quando eu saí do Vasco, nós estávamos coisa. a 2 pontos do G4 da Série B. Não, eu saio do Vasco com 4 jogos de vencibilidade. É isso. Eu tinha vencido 2 jogos, tinha empatado com líder e vice-líder. A gente sabia mais ou menos, eu imaginava, não lembrava os números como você falou, mas eu sabia que tinha sido um pouco atípico, né? A forma como aconteceu. Mas, porra, tu tava no Vasco, na tua cidade, acho que tu tinha sonhado em trabalhar. Sonho, né? Sonho, né? De trabalhar num clube aqui. Trabalhar no Rio, eu já adoro o Rio. Eu joguei no Vasco Futsal, né? Porra. E, pô, e lá em casa tem... Eu posso te dizer o seguinte, pode ter igual, mas não tem um vascaíno ou vascaína mais ferrenho que minha filha Eduarda. É mesmo? Você acha que essa data que eu vim pro Rio, que eu cheguei sábado, tá. Pra ela poder ir no Flamengo e Vasco, pra ela poder ir no jogo Vasco e Inter. Vasco e Inter. Hoje. Ela hoje. é muito Vasco, Pode ter igual, mas não. De onde veio isso? Ali é a história porque o Felipe Basto, ele é criado com a gente lá na Penha. Então, o Felipe Basto conhece ela desde pequenininha. Aí o Felipe levava ela pros treinos, coisa e tal. Naquele time de 2011. Sim, ela sim. tinha Eu tava lá, pô. 6 aninhos. E aí ela ia lá no treino, ia nas festas dos jogadores com o Felipe, coisa e tal. Aí ela foi sempre muito colada com o Felipe e ficou apaixonada pelo Vasco. E apaixonou pelo Vasco, meu irmão. É uma loucura. Que maneiro, né, cara? Uma loucura. Tanto que eu tenho uma agraciada, né, no dia da minha apresentação, sempre agradecido ao Vasco, deram uma camisa para ela, com o nome dela, no dia da minha apresentação, né? Porque a história dela, né, que ela teve, né, um problema de saúde, superou. E aí, ela, pô, o pessoal todo, a torcida toda gosta muito dela. Caraca. Mas é legal. E um dia eu cheguei para ela e falei assim, um dia papai vai dirigir seu time. E aí, quando eu fui, ela ficou toda orgulhosa. Porra, que maneiro. Foi legal. Mas, assim, a chegada no Vasco foi um momento muito atípico. Você não pode, como carioca, comecei aqui, né, nas equipes de menor investimento. Você tem um convite do Vasco, você não pode dizer não. Não. Entendeu? E assim, eu tinha acabado de fazer um baita campeonato brasileiro da Série A com o Atlético, classificando tipo para a Copa Sul-Americana. E antes de eu vir para o Vasco, eu recebi um convite, depois que o treinador, como é que é o nome dele? Sá Pinto.
Isso. Saiu, eu recebi uma ligação do Zé Luiz Moreira me convidando. Só que eu estava há 4 jogos no Atlético, já na Série A. Como é que eu ia largar o Atlético e vir para o Vasco? E aí, né, depois veio o professor Vanderlei e nós até nos enfrentamos. E aí você lembra que o Campeonato Brasileiro de 20 acabou em 21. Isso. Acabou numa quinta-feira. No sábado eu joguei a final do Campeonato Goiano. A gente foi campeão goiano. Eu chego no Rio segunda-feira para assumir o Vasco. Quarta-feira começava o Carioca. Pô. Então nós não tivemos férias, não tivemos transição para você poder ver quem ia sair, quem ia ficar. Não fez esse trabalho de Não teve. relatório, diagnóstico? Não teve nada. E aí nós começamos o Carioca com Sub-20. Pegamos o Portuguesa em São Januário e o Volta Redonda no domingo. Na outra quarta-feira pegava o Nova Iguaçu. Na outra quarta-feira começava a Copa do Brasil. Só que eu cheguei no Vasco, tinha acabado de cair. Caiu numa quinta, eu cheguei em segunda. E aí tinha aquele impasse. Quem é que fica, quem é que não fica, quem continua, quem não continua. Tivemos que começar o trabalho com o Sub-20, nós não tínhamos uma equipe formada. E aí foi tudo formado muito às pressas. Trocar o pneu com o carro andando. Com limite de salário e ainda aquele problema ainda de salário atrasado. Teve até, o presidente foi num podcast aí, que ele até relatou tudo isso. Falou isso, que legal. Exatamente, o próprio Salgado falou que a gente teve muita dificuldade, ainda a parte financeira, coisa e tal. E a maior dificuldade foi para montagem de elenco. Ninguém faz futebol em 15 dias. Né? E com toda essa dificuldade, a gente ainda conseguiu, montando a equipe dentro da competição. Né? Eu me lembro que na estreia da Copa do Brasil contra a Caldense, o Cano e o Castan viajaram sem poder jogar, só para acompanhar a delegação, porque era muito importante essa classificação da Copa do Brasil por questão financeira. E aí, para você ver, eu já estava estreando na Copa do Brasil sem os jogadores principais. E aí fomos montando. E aí a gente classifica para as oitavas da Copa do Brasil. Né? No Campeonato Carioca foi um campeonato de dificuldade de recuperação, porque a gente começou perdendo os 2 primeiros jogos com o Sub-20. E você começa um brasileiro que para todo mundo acha que é fácil, o campeonato da Série B. Não. Aí você vê o tamanho da dificuldade. E a gente e eu fui ajeitando a equipe dentro da competição. Mas o problema é que a gente precisava ganhar o jogo e todo mundo entendia que precisava ganhar o jogo e dar espetáculo, jogar bem, coisa e tal. Mas a Série B não é isso. A Série B você tem que vencer o jogo. Isso aí. E quando eu consegui recalcular a rota, nortear a ideia da equipe, que a gente começou a ter resultado positivo, a gente empata com o Náutico em casa, que era o líder da competição, a 4 jogos de vencibilidade. Eu chego para dar o treino e sou comunicado que eu estou desligado, entendeu? Mas naquele ano, os melhores índices de aproveitamento dos 3 treinadores foi o meu. Pô. Eu tenho a convicção. Entendi. Se eu não saio, eu subo com o Vasco. Não teve. A gente estava ajeitando, a equipe estava começando a ter uma crescente dentro da competição. Aí estava 2 pontos para entrar no G4, entendeu? Tu chegou em fevereiro, né? Em fevereiro. Final de fevereiro. Final de fevereiro para março e saiu em junho. Julho. É muito pouco tempo. E tendo que montar a equipe nessa trocar o pneu com o carro não andando. Tive 30 dias para ver quem sai, quem fica. Contrata, mapeia mercado. Eu cheguei. Trocar o pneu com o carro Cheguei andando. numa segunda, quarta tinha jogo. Mas eu não posso dizer que não era uma oportunidade. Eu tinha que tentar. Claro. Era um sonho de dirigir uma equipe grande no Rio de Janeiro e o Vasco me deu essa oportunidade. Eu sou muito grato. Não, claro, não. Pô, e a gente que fica triste porque foi não deram sequência. Não deram sequência, pô. Não deram sequência. E a prova aconteceu no fim do ano, que não resolveu o problema. Exatamente. Não? Teve a sequência de treinadores, né? Depois de Lisca, depois o Diniz e a dificuldade era muito grande. Era muito grande. E todos eles saíram da mesma forma que acabou acontecendo com você e o Vasco não subiu. Exatamente. Isso. Fazer o quê? Mas, pô, e aí, Cabo? O que tu pensa pra tua vida? Pô, tá descansando, né? Dando uma relaxada. Agora final de temporada, né? E aí a gente agora tá... Falar do CSA, né? Daquela... Calma que eu vou falar. E a gente tá aí, né? Aproveitando esse tempo aí. Verdade, desculpa. Esqueci. Verdade, eu sei. Verdade. Não, tá até anotado aqui. Eu tô em outra página. Tá aqui. CSA. Não. 18, né? Não, tá maluco, pô. Não, o CSA é tetracampeão 3 seguidos, pô. Tá doido, pô. Deus me livre. Esse CSA foi legal, porque eu cheguei lá em 18, no meio do estadual, e o CRB era para ser tetracampeão, e a gente consegue
ganhar o título estadual, já engrenar o Campeonato Brasileiro. E foi bem parecido com o do Atlético. A gente deu uma arrancada no início ali, ficamos quase todo o campeonato no G4 e a gente acabou sendo o acesso num jogo histórico, memorável, que a gente ganhou de 4-0 do Juventude lá no Alfredo Jaconi. E a gente sobe lá em Caxias do Sul, né? Caraca. E 38 anos Isso quando que eu ia o falar. CSA não ia pra Série A. Mas e outra coisa... Eu quase não era nascido. É, por 18? mentido. 18, não foi 18? 18. A mentira. 18 anos, eu tinha 38 anos, porra. E o gato? Cara, que gato, que eu sei que eu sou Foi bonito. registrado em Campo Grande, ele foi com uniforme escolar. Quando a mãe registrou ele. Eu nunca fui. Foi de porra, uniforme. Campo Grande Porra. longe pra caramba da minha casa. Sabe nada dessa porra desse velho. Porra, tô te falando. O ano que eu nasci, de 80. Desde 80 que o CSA não jogava a Série A do Campeonato Brasileiro. 74. É isso aí. É isso, pô. E o CSA vinha numa... Mas Ele eu acho é. que não teve nenhum clube que teve uma passagem igual, assim, de subir cada ano, subir numa... Eu acho que parecido ou perto só a Chape. Eu acho que a Chape teve uma sequência Foi assim também? parecida, eu acho. 3 seguidas, Eu acho. da D para C, da C para B, da B para A, Eu acho que direto. A Chape Acho que- ou ela é seguida ou ela teve um ano de interrupção. É. Mas eu não me lembro direito aqui. Mas eu acho que foi um momento mágico, né? D pra C, campeão da C, C pra B e B pra A. Não, é... E o que muito que diferente. qual é assim, na tua opinião, que isso é um fato, não é rotina, que foi importante para você ter esse desempenho lá? No CSA, foi assim, Anselmo, quando você chega num lugar que você tem a oportunidade de montar, de organizar, de pegar o trabalho no início, a probabilidade de dar certo é muito maior quando você chega no meio do caminho. Por exemplo, assim, é que nem eu falei do Vasco. Se a gente tivesse a oportunidade de chegar com tempo no Vasco, seria... A chance de dar certo era muito Era maior. maior, claro. Então foi isso. Eu cheguei na metade do estadual, fiz o estadual e ali eu já fui vendo o que seria de importante para a continuidade, quais os jogadores que eu iria continuar, o que eu precisava buscar no mercado. E aí a gente fez algumas escolhas legais. Por exemplo, eu levei o Edinho, campeão no Inter. Levei o Juan, campeão no Flamengo, coisa e tal. Então, algumas peças chaves assim. Tem uma história legal do CSA, porque começamos o campeonato avassalador, eu perco 5 jogadores. Pô. Porra, Titular. descobriram que eles eram bons naquele... O Edinho, o Ceará pagou a multa. Nilton foi vendido para Portugal. O meu atacante foi vendido para Portugal. O Ferrugem foi para o Japão e a gente perdeu mais um jogador. Eu perdi 50% do meu time na 9ª rodada. É. E aí, como é que faz? E aí, quando eu perco o Nilton, eu consigo trazer o Juan. E aí eu fui repondo. Aí eu tinha 2 meninos que eu estava preparando muito bem. Que é o Dawan, que está no Japão, e o Yuri Lara, do Vasco. Sim. Aí quando eu perco o Edinho e o Ferrugem, meus 2 volantes titular, eu boto os 2 garotos. Esse da ano que jogou na ponte? Aí os meninos voando. E aí sim, por isso que é importante um treinador trabalhar todo mundo na parte homogênea. Meu time titular tem os mesmos conceitos do time reserva, a gente chama de G1, G2, G3, eu trabalho todos com igualdade. Para quando eu perder um jogador, o outro já está inserido dentro do conceito. Foi isso que aconteceu, porque você joga a Série B de 3 em 3 dias. Quando eu perdi o Edinho e o Ferrugem no mesmo momento, eu já coloquei o Dawan e o Yuri e a equipe não sentiu, entendeu? Continuou sustentando. Aí eu perdi o meu atacante, que era o artilheiro, tinha 6 gols. E aí eu fui buscar o Rubens, um outro atacante, entendeu? E aí a gente foi... Não, tem que ir foi dando teu repondo. jeito. E aí acabou que a gente foi mantendo a mesma regularidade dentro da competição. Mas você perder 50% do seu time com 9 rodadas... E tu acaba criando um feeling da competição, né? Isso é bom, mas é ruim porque pode até te rotular um pouco, né? Você quer coisas muito maiores, mas tu acaba tendo um feeling da competição. Tu chega, certo momento, que você toma umas decisões, claro, bem racional, mas tem uma coisa lá no fundo, um instinto que fala, porra, já passei por isso em outro momento, acho que é melhor a gente fazer assim. Tem vai essa, te calejando, né? Você isso vai aí. conhecendo, questão de logística,
com questões de quando você está brigando por um acesso, quando você está na primeira página, na segunda página. Conhecer a geografia da competição é muito importante. Boa, Né? Você boa. pegar, pô, eu vou jogar pô, você... O Brasil é um país continental, né, cara? Eu tô no Nordeste, daqui a pouco eu vou jogar em Pelotas com 3 graus. Verdade. Aí eu saio, vou voltar a jogar um jogo em casa com 38. Então você tem que ter essa expertise. A logística, tudo isso, o trabalho. Você vai jogar contra o Brasil de Pelotas, é uma característica de jogo. Você vai jogar lá contra o Paysandu, é uma outra característica de jogo. Entendeu? Então, isso você tendo um conhecimento é um facilitador para o sucesso do teu trabalho. A né? gestão de risco também. Pô, esse jogo dá pra ganhar, mas se eu me arriscar, eu posso. É melhor levar esse pontinho pra buscar os outros 3 lá. Tem um lema né? no campeonato de ponto corrido. Não der para levar 3, leva 1. É isso aí. É lema. Se não der para levar 3, leva 1. Soma. Soma. E tu vai, pô, ali dá pra ganhar, mas posso perder, é melhor levar esse pra lá, porque o próximo jogo é contra esse time que eu tenho mais chance de vencer. Tu vai absorvendo esse feeling, né, cara? Exatamente. Aqui, pô, esse jogo tem uma logística de viagem muito ruim. Às vezes você leva, mano, 16 horas viajando É isso. pra chegar num lugar. Desgaste fudido. Fudido. Aí você tem que ter... Aí você já tem um jogador mais desgastado, tua experiência de deixar esse jogador aqui descansando, não vou levar pra essa viagem, pra quando eu voltar a jogar em casa ele tá mais inteiro. Aí esse feeling você vai E os pegar. caras entendem. Os jogadores têm entendido hoje em dia. Quando você é frontal, né, Fernando? Quando você é sim ou não, você trabalha com honestidade, o jogador te respeita. Você foi atleta, né? Sim. O jogador não gosta de conversa fiada nem de bala juquinha. É isso O aí. jogador gosta de frontal, o cara que fala pra ele o que ele tem que ouvir e você sempre ser justo de jogar o melhor. Não ter cumplicidade com nada. Vai aquele que você achar que é o melhor, vai jogar e o jogador respeita isso. E o melhor pra você, pô. Exatamente. Porque o ser humano acha que ele não se coloca no lugar do cara. Ele acha que tu tem que achar a mesma coisa que ele e vice-versa. Entendeu? Isso é legal pra caramba. Eu acho o melhor pra mim, pra minha equipe. Esse aqui, você agora não vai ele. Acabou. E dá um motivo, né? Ó, se você se empenhar... Exatamente. Sempre Dessa com forma conversas aqui... transparentes. E você falou uma coisa interessante, né? Com o tempo eu fiquei rotulado como treinador de Série B. É isso. Aí eu chego... É bom, mas é ruim. Eu dirijo o Atlético na A e o CSA na A. Fiz pouco tempo. Mas eu tenho 2 trabalhos muito relevantes na A, que é o Atlético de 20 e o Atlético de 21. Isso aí. O Atlético de 20, eu chego no início do segundo turno, o time brigando para não cair, a gente consegue manter o time na Série A e ainda colocar na Sul-Americana. E quando eu volto em 21, faltando 8 rodadas, o Atlético estava uma derrota para entrar na zona. Como está essa zona da confusão esse ano, eu tenho 8 jogos de invencibilidade. Eu começo com 4 empates e termino com 4 vitórias. E eu não vou para a Libertadores no saldo de gol. Eu perco para o América. E esse é outro fato relevante histórico para o Atlético. Eu quase consigo levar o Atlético para a Libertadores, que ia ser inédito. Então, assim, desrotulou um pouquinho que o Marcelo só era treinador de Série B. Legal tu falar isso. Eu vou e tenho um trabalho relevante. Isso. Em equipes de menor investimento, que recebem menos dinheiro da TV. É o tal de fazer mais com menos, né? É isso aí. Não, é bom a gente falar. Foi bom tu lembrar isso, porque você bateu essa bola aí e é importante. E eu fiquei eu tive muito sucesso na Série B, né? Com título, acesso, vice-campeonato. Aí, o Cabo é treinador de Série B. Eu aprendi uma coisa, Fernando. Treinador competente, ele trabalha em qualquer divisão. Maravilha. Ele trabalha aqui no Brasileiro, ele trabalha na Champions League, futebol universal. Quanto melhor material humano tu tiver, melhor vai ser teu trabalho. É o facilitador, né? Então, assim, o cara é treinador de Série D, de C, de B, de A, de estadual, nada. O cara, ele se preparou, ele estudou e ele é competente para gerir isso, fazer a gestão de qualquer competição, pô. Dá um time da Champions League, vai ser mais fácil. Claro, pô. Claro, vai ser mais Exatamente, fácil. entendeu? A estrutura da Champions League, fala aí. Só a musiquinha no início. Não, porque ninguém... Eu vou saber trabalhar lá também. É porque a galera sabe do produto final, né? Do que acontece no campo. Mas as dificuldades que existem, né? Nos clubes brasileiros, que a gente sabe que poucos clubes no Brasil têm uma estrutura
a nível, né? A nível mundial para você trabalhar. A gente sabe das dificuldades que tem no Brasil, porque o futebol hoje a gente vê muito o produto final, né? Exatamente. Os resultados, né? É isso aí. Fala do Flamengo, fala do Palmeiras. O Palmeiras tem 2 estádios, tem avião. O Flamengo tem um dos O avião é da Leila. Um dos maiores CTs do mundo, caramba. Enfim. E a galera não percebe o quão difícil é para os treinadores, né, para vocês, ter que trabalhar em alguns locais que não tem toda essa estrutura que pode oferecer ao jogador, que aí você enfrenta um que tem tudo e não consegue oferecer tudo pro seu, né? Faz diferença. Faz muita diferença, né, cara? Nem sempre, eu costumo dizer assim, bom campo ganha jogo? Não, mas ajuda. Um bom voo ganha jogo? Não, mas ajuda. Um bom prêmio ganha jogo? Não ajuda. Então, futebol existe uma lista de autoajuda, que no final desse somatório tem uma probabilidade muito maior do que de você vencer. Isso, mas boa. não te dá a certeza que você vai vencer, mas te deixa mais perto da vitória. Boa, perfeito, perfeito. Pô, maravilhoso. E o Remo, cara? Pô, tem muito time. Porque foi legal, eu fiz um trabalho do caramba lá no Remo. Pô, aquele jogo contra o Corinthians. Vamos falar mais dessa parada. Porque vocês venceram o Corinthians lá no Pará. Lá no Mangueirão. Venceram o Mangueirão, Corinthians. 2-0. 2-0. Surpresa pra todo mundo, por mais que vocês acreditassem que podiam vencer, mas não é sempre que o Remo vence o Corinthians, né, cara? Não é corriqueira, né? É isso aí, pô. E como é que foi lá? Tu montou um time legal, competitivo, né? A gente começou muito bem a temporada, Fernando, assim. A gente foi o time no Brasil que teve mais vitórias consecutivas. O Grêmio teve 9, nós tivemos 10. Nós tivemos 10 vitórias seguidas. Mas foi 10 vitórias no Campeonato Paraense. Não foi. Foi Copa do Brasil, Copa Verde e o Campeonato Estadual. Não foi só no estadual. Sim. E a gente teve 10 vitórias seguidas. A gente teve uma boa pré-temporada. Começamos muito bem. E a gente começa a Copa do Brasil, passa a primeira fase, passa a segunda fase, pega o Corinthians. E a gente ganha de 2-0 do Corinthians e vai e toma um gol aos 48 do Roger Guedes. Era 5 de acréscimo, faltava 2 minutos. Perdemos num pênalti. Beleza. Só que aconteceu... Aí a gente foi muito bem, perdemos a Copa Verde na semifinal nos pênaltis para o Paysandu. Você perdeu um clássico nos pênaltis. É uma coisa que tinha probabilidade de vencer ou perder nos pênaltis. Só que o campeonato estadual atrasou lá um mês para começar. E aí, quando a gente vai Copa do Brasil, campeonato estadual e começa o brasileiro. A gente estava em 3 competições. Dificilmente um clube consegue sustentar 3 competições vencendo. E aí a gente estava na final do Campeonato Paraense. A gente estava na final. A gente estava disputando com o Corinthians e para começar o Campeonato Brasileiro. Aí a gente começou o Brasileiro mal. A gente, teve um jogo que a gente foi jogar o primeiro jogo da final em Marabá. 3 dias depois a gente foi jogar em Porto Alegre contra São José. 3 dias depois tinha de novo lá no norte do país a final. Então você fez norte, 3 dias sul, 3 dias norte de novo. Jogando 3 competições. Então a equipe começou o Campeonato Brasileiro, os resultados não vieram. A gente começou com derrotas. E aí a cobrança muito grande, coisa e tal. E aí foi quando eu conversei com o presidente, eu me desliguei. Porque precisava ter esse entendimento de que, cara, você sustentar 3 competições, você chegar num mata-mata... Rapaz, um mata-mata, você já pega um Corinthians. A gente ganha de 2-0 do Corinthians. Quando a gente foi jogar em São Paulo... Não, cara, foi o contrário. Na festa lá? E quando a gente foi jogar em São Paulo, o Corinthians tinha uma mobilização de final de Copa do Mundo, pô. Você imagina se o Corinthians é eliminado por Remo dentro da arena. Pô, então assim, cara, foi assim, intenso, sabe? E a gente toma um gol com 3 minutos. E a gente sustenta o placar o jogo todo, até jogando bem. Tiveram chance de empatar o jogo e tomamos o gol aos 48 e vai pro pênalti. Tiveram chance de empatar o jogo. Só que quando a gente faz aquele jogo do Corinthians, cara, meus jogadores começaram a ser sediados, pô. Time de Série A atrás de 2, 3 jogadores meus. E assim, sabe como é que é, né? Você tá ali justinho. E aí o foco começa... Sim. Aí a gente precisava reajustar, recalcular a rota. Então, assim, pelo menos a gente tinha que ter um início melhor do brasileiro. Né? Uma vitória, um empate, para tu poder terminar esse ciclo de Copa do Brasil e de final de estadual. Para depositar todas as fichas. Aí depois você vai e canaliza tudo ali. Isso. E aí deu meio um curto-circuito lá, e aí
antes do jogo da final. Eu levei o time à final do estadual, mas não dirigi o jogo final. Eu me desliguei antes. Porque a chance de Mas foi vocês- prazeroso. Eu tinha uma vontade de trabalhar no Norte. Não, e a chance de chegar era grande. Vocês tinham um time muito bom, cara. O time era bom demais. Muito o time era bom. bom demais. Muito Assim, bom mesmo. faltou entender o momento e o processo que a gente estava passando para recalcular a rota e retomar a rota. Nenhum time tem 10 vitórias seguidas, um time mais ou menos. Não. Ninguém ganha de 2 do Corinthians se for mais ou menos. Não, e a Série C hoje não é um campeonato curto, né? Que você tem que matar no início. Não, Você pô. dá para recuperar dentro da Dá competição. dentro da competição, Exatamente, dá pra você recuperar ir dentro da competição. se recuperando, né? Faltou um pouco disso, mas vamos embora. Mas que bom, mas pô, parabéns pela equipe que vocês conseguiram montar. Faz tempo que o Remo não entrava no cenário nacional da forma que entrou. A gente teve uma evidência muito grande. Não, foi muito, mas muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Tem alguma coisa pra perguntar aí? E agora, Cabo? Tá descansando, passeando no Rio, fazer o quê? Esperando um lugar A gente legal? descansa carregando pedra, né? Aprendeu? Essa aí tu contou pra ele? É. Tu contou pra ele? Essa aí. Eu No ia sol guardar, quente. eu ia guardar o Vida Mansa, mas o Vida Mansa já é um slogan nacional, mundial. Tamo aí. Aproveitando esse tempo aí para estar um pouco mais com a família, vim ao Rio. Tem umas questões aqui, pessoal, para resolver. Né? A gente fica muito tempo ausente. Visitar a minha mãe, visitar meu A sogro. gente dá sorte, né, Patrick? Costuma dar sorte. Agora vamos aí. O Guerreiro costuma vir aqui e depois arrumar... Pode deixar, quando eu acertar o contato, vou mandar a Fernanda. Aí, primeira mão. É. Mas aí agora a gente está aguardando, né? Esse final de temporada aí, ver qual o próximo passo, qual o próximo projeto que a gente pega aí para ideia 2024. É pegar do jeitinho, né? Do jeito certo, né? Pra diagnosticar, Eu montar quero direitinho. pegar no início, né? Trabalhar a direitinho. montagem do elenco para a gente poder fazer um 2024 aí legal. Eu não tenho muito o que reclamar, né? Esse ano, infelizmente, a gente não ganhou nenhum título, mas fizemos uma boa Copa do Brasil, fizemos um bom estadual. 2022 eu ganhei o estadual fui semifinalista da Copa do Nordeste, né? Com o CRB, perdemos pro Sport a semifinal, fui campeão estadual pelo CRB. Graças a Deus, Fernando, nesses últimos de 2018 para cá, eu ganhei 5 títulos estadual, né? Não, isso é E importante. cheguei à final com o Remo. Então, assim, futebol você tem que estar sempre trabalhando e provando cada dia que você tem que provar todo dia. Eu não posso ficar vivendo das Copas do Mundo que eu trabalhei, do título brasileiro pelo Atlético, do que eu fiz no CSA. A gente está sempre se repaginando, se renovando para fazer nova história no futebol. Não, maneiro. E pra você que não sabia, o homem tem 2 Copas do Mundo. Uma delas com a seleção brasileira. Isso é importante pra caramba a gente falar, porque isso valoriza. Valoriza o teu currículo, valoriza a tua experiência. A gente cresce muito, lidar. aprende muito com o Pra profissional, né? Claro, pra lidar, porque quando o cara tá te trazendo, pô, não tá trazendo o cabo que só trabalha. Não, o cabo que quase foi pra Libertadores com o Atlético Goianiense, que lidou uma Copa do Mundo com a Arábia Saudita, participando de toda uma atmosfera que Fez pouco com muito. que só a Copa do Fez- Mundo, né, pode fez te muito oferecer. com pouco. É isso aí. Quer tentar de novo? Consertei a tempo. Pô, Fez com a seleção muito com brasileira numa Copa do Mundo que todo mundo tava bem esperançoso. Enfim, cara. Conviver com aqueles caras lá foi muito bom. A gente cresce muito como profissional. Irmão, Agrega não muito. tem dinheiro que pague, pô. E Exatamente. certeza que isso impulsionou aí a tua carreira e a tua qualidade no teu, a qualidade no teu O trabalho. cara sai da Penha, trabalha em 2 seleções, conhece mais de 40 países. Porra, isso aí... Copa do Mundo. Não tem dinheiro que Dá pague pra fazer isso. um blog de viagem. Não, é verdade. Em países assim, pô, Iêmen, que já foi no Iêmen? É o mais inusitado É, que eu porra, visitei, verdade. Iêmen. Tem dessas oportunidades, legal. O que tinha no Iêmen lá de diferente que você viu? Iêmen é onde o Bin Laden se escondeu, né? Tudo tá por a gente. Tranquilão, Iêmen. O Iêmen tem uma coisa engraçada. Todo ser na rua tem uma faca na cintura. É mesmo? Aquelas facas que tem aquela volta aqui na ponta. Não sei pra que não, mas todo mundo na rua tem. É cultural essa coisa toda. A gente tomou um susto quando Deve ser chegou pra lá. cortar unha. Mas é impressionante isso. A gente ficou meio impactado com isso. Caraca. Ia ser um país assim muito diferente que eu conheci lá, o Iêmen. Porra, que maneiro. Pô. E como é que é? Não, faltou. Vou errar, não. E dentro dessa tua história aí, Cabo, um dia pra esquecer. Um dia triste aí. Um dia pra esquecer a perda da Copa 10. de 10, o jogo da Holanda.
dentro da minha carreira, assim, foi a coisa que mais... Você tá lá, Fernando, você já sonha na chegada no Brasil com o título, entendeu? E quem viu o jogo sabe o que tu tá falando, assim, né? cara, assim, é o sonho de criança, né? Eu pintei rua, né, mano? Botei bandeirinha, né? Pô, lá na Penha a gente pintava a rua lá, coisa e tal. Aí você tem uma chance de chegar no Brasil, campeão do mundo, uma seleção que tinha ganho tudo, a gente esperançoso. Sim, eu me lembro que, assim, o voo de volta foi um voo muito dolorido, a gente voltando, chegando aqui no Galeão, assim, você cria um cenário, né, na tua cabeça de, caraca, eu vou encontrar meus amigos, minha família, pô, Brasil campeão do mundo. Aí é uma frustração, né? É um dia assim que, acho que pra mim, em termos esportivos, foi o dia mais difícil, assim. E o pra lembrar? E o mais legal? O título brasileiro com o Atlético. Foi o primeiro, né? Assim, em termo nacional, coisa e tal. O jogo com o Tupi, que a gente chegou de 5-3. Quando o juiz apitou o final, tem até uma narração do Odinei Ribeiro, que foi o cara que narrou. Foi bem emblemático. Quando eu encontro ele sempre lembra. Pra mim, aquele dia ali foi porque eu ainda era um treinador a nível nacional emergente, né, cara? Era a minha terceira Série B, né? Ali. Meu segundo ano de Série B e um time que ninguém acreditava. E assim, pô, você se tornar campeão brasileiro. Treinador de verdade. Primeiro título, né? Nacional do... É, o meu primeiro título. E do Atlético, era? Do Atlético era. Pô. É o maior título da história, né? Não, o Atlético foi campeão da C já. Da C, mas é o maior Mas é o maior título título da história. Da história né? do O título Atlético. da história, assim. Foi marcante. Maneiro pra caramba, pô. E, Cabo, pra gente terminar, existe na tua vida uma frase que você gosta, que te represente, que você colocaria numa camisa pra mostrar pros seus jogadores, pra tua família? Uma frase, cara, tu me pegou de surpresa. Que bom. Legal, tu me pegou bem de Mas surpresa. não tem problema não, tá gravando. É. Tá gravando, a gente pode esperar. Cara, sim. Uma coisa que te represente, né? Uma coisa que você goste, que você acredite, pode ser qualquer coisa. Palavra religiosa, também. uma coisa que você... Deus é fiel. É mesmo? É, eu amo. Gostei. Eu amo. Jesus mudou minha vida, né, mano? Assim, conhecer Jesus e me converter foi uma maior transformação da minha vida, da minha família. Isso é maravilhoso, que bom. E tu quer perguntar uma coisa pra ele, Patrick? Não, só desejar. Acordou? Acordou, tá cochilando. Não, mas ele tem os momentinhos dele também. Ele tem os momentinhos dele. Ele tem um momentinho pra dentro também, entendeu? O momento do Iberê é pra fora. O Patrick é pra dentro. Como eu fui ver agora, né? É exatamente isso, né? Iberê é o outro rapaz que trabalha com a gente aqui. É um louco diferente. É um louco mais eloquente. Esse é mais reservado. Não, perguntar nada. Acabou. Como é que te encontra nas redes sociais, meu parceiro? Como é que sabe quem é o Cabo? Como é que sabe da vida do Cabo? Vai saber. Tem lá Marcelo Cabo Oficial lá. Tem Marcelo Cabo Oficial tem um Instagramzinho lá. E tem lá. E quer saber da carreira do Cabo? Wikipedia, Google, vai lá que pô, a carreira é muito legal. Pô, eu fazendo o estudo aqui pra gente bater esse papo. Escuta o podcast. Ou já tá aqui, já viu, tá vendo tudo. Tá aqui, tá vendo tudo, pô. Mas também, como o Bandido falou, revisa, vai lá no início, tem muita coisa legal que o Cabo falou com a gente aqui. Mas uma história muito legal de carreira, um início bem natural do que é para a grande maioria dos treinadores brasileiros, que a galera vê mais, como a gente falou, né? O topo do topo, mas né? todo mundo começa aqui na base e essa base é bem fomentada, né? Tu falou de caras que... São 23 anos de carreira. 23 anos, jogadores que passaram na tua mão, que são jogadores internacionais, que tiveram sucesso no mundo inteiro. Isso é legal pra caramba, parabéns. Ele cara. pegou o Muriqui no Júnior e tá lá, levou ele lá pro Rema lá. O Muriqui foi meu isso jogador aí. no Sub-20 lá do Madureira e agora foi meu atleta. Lá no Rema, acompanhando. Agora no Remo lá. Quantos anos depois? 2003, 2023, 20 anos. 20 anos depois. Tá velho, Muriqui? Pô. Tá assim, ó. Aguentou meu atacante. 20 anos depois. Não, Aguentou meu atacante. Muriqui tá assim, Eu ó. tô com pena do Muriqui. Me ajudou bastante lá. Acredito Cara, nisso. Tremendo lá. Acredito nisso. E pra encontrar o Storycast, galera, STORICAST, Storycast, vai lá no Quai, TikTok, Trades, Twitter. Twitter tem não, né? Mas TikTok tem dancinha do Fernando. Tem, já tá pronta. Instagram, vai lá que tem sempre alguma coisa legal pra você. Pra encontrar o meu querido Patrick, ele tá com o microfone. Segue o baile, parceiro. @conteúdo visual, Patrick Liberato.
E pra falar do Anselmo Pai Vida Mansa. meu querido Anselmo Único. Paiva. Você tá magrinho hoje, hein, cara? O que aconteceu? Tá com desinteria? Não, a mesma É coisa. a mesma coisa? É. Emagreci 100 gramas. É porque tá chegando a hora do almoço. É isso aí, tá ficando. Eu venho normalmente com o café da manhã. É isso aí. E pra me encontrar, galera, é Fernandão, 04 Oficial, Fernandal, porque não tem tio. Também tem umas baboseirinhas lá, mas também tem muita coisa legal pra vocês. E a gente só agradece a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Pô, muito legal bater esse papo com o Marcelo. Obrigado pela presença, irmão. Eu que agradeço, meu irmão. Um beijo no Convite. teu coração. Nossa, bom te encontrar. Obrigado pelo convite aí. Estando pelo Rio, convidar, tamo aí de novo. Vem, tomar um café com a gente. E outra coisa, eu convidei já tinha uns 2 meses. Aí ele me ligou, ó, quando eu estiver no Rio, ele que me avisou. Só tô indo pro Rio. Pra Compromissado. vocês que a gente convida e não estão aqui, sigam esse exemplo. Legal pra caramba. Obrigado ao Marcelo, obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Curtam o Storycast, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilha, porque aqui só tem conteúdo de alto nível feito especialmente pra vocês. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, valeu. Tchau!